E aí, pessoal, aqui é o Jack e o vídeo que vocês vão ver a seguir é uma live que o pastor Rafael Ribas e eu fizemos semana passada no Instagram. Deu um pequeno problema na primeira hora da live com a imagem, mas vocês vão ter o áudio todo da primeira hora também. A partir da segunda hora da live, entra a imagem junto com o áudio, tá bom? Então é isso, se divirtam, ouçam, baixem, compartilhem com o maior número de pessoas. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. E eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas eu me esqueci. Ah, me lembrei. Meu cabelo aqui, ó. Acabei de cortar meu cabelo. Minha esposa me ajudou a cortar meu cabelo, porque a gente não tem como cortar o cabelo com esse período de quarentena. Isso eu não explico na live. Se vocês quiserem uma hora, eu posso explicar a vocês como cortar o seu cabelo sozinho e ficar uma porcaria, tá bom? Um abraço, pessoal. Vou ficando por aqui. Fiquem com o vídeo aí. E é isso, um abraço. E aí, Brasil. Bom dia. Exatamente 5 horas e 4 minutos. Estou esperando o Dr. Ribas, porque eu tô com meu mate pronto aqui, ó. E ele tá terminando o dele lá em Portugal, tá? Já tô acordado desde as 4 da manhã, alegre, feliz em Jesus. Tá tudo bem aí? Vão chegando, pessoal. Vamos chegando. Essa live hoje vai ser sobre como que os homens, deixa eu pegar até o título aqui certo da live aqui, para não falar besteira, né? Como homens guiam suas famílias em tempos de crise. E acredito que para nós é um momento muito, muito sério que estamos vivendo. E nós precisamos saber como que um homem de verdade guia a sua família num período como a gente está vivendo. Tá? Para isso eu já vou pedir que vocês sigam aí o pastor Rafael Ribas. Daqui a pouquinho ele já vai estar entrando aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Se ele mandou alguma solicitação para entrar aqui. Ainda não. O som tá ok para vocês, pessoal? Tá ok aí? Esperar o Ribas, ele está terminando o chimarrão dele. E creio que vai ser uma benção essa nossa live. Vai ser uma benção mesmo, a gente começar juntos, né, essa sexta-feira da paixão. E lembrando, né, que há 2000 anos atrás, essa hora, o Senhor Jesus já estava provavelmente sendo julgado, né, indo de mão em mão. Né, ninguém queria ficar cuidando do caso dele. Ninguém queria, era como se fosse um pepino ali, né, para as autoridades de Israel e romanas, né. O Senhor estava sendo levado para Herodes, para Pilatos, Anás, Caifás o tempo todo. O que ele estava fazendo era se responsabilizando pelo povo de Deus. Então tá, o pastor Rafael Ribas entrou aqui. Ribas, me manda a solicitação aí. É a primeira vez, acho que o Ribas tá entrando numa live aqui no Instagram. Ribas, tem que mandar uma solicitação para mim. Bora. Deixa eu ver aqui. Aí, agora. Acho que vai entrar aí agora. Esperar ele entrar. Ó, ouço sons. Tá conectando, pessoal. Ribas? E aí? Eu não tô te vendo. Tá, bota o fone aí. Calma aí que eu tô vendo aqui. Calma aí. Tá me ouvindo? Vamos ver agora.
Guardando aí, pessoal. Acho que agora vem. Bom dia, pessoal. Tem que, acho que, liberar a tua câmera do teu celular pro Instagram, cara. Tá. De repente eu derrubo a minha live aqui e começamos de novo. Vê aí. Vamos chegando então, pessoal. Agora sim. Tá aí o mate aí, tia? E o mate? Aí, ó. Cadê? Mas que tá. Mas Essa aí eu não tenho, da Remadores. Não tem, né, cara? Eu vou ter que te mandar uma. Tem que te mandar uma pra ti. Como é que estão as coisas aí, mano? Estão bem, né? Dentro do possível. Aqui as coisas já estão um pouco mais avançadas, né? Com relação ao Brasil. Há quanto tempo aí? A gente entrou em quarentena dia 18 de março. 18 de março, sim. Já vai fazer um mês agora, daqui a uma semana. Só que aqui já tem algumas datas limites para algumas coisas, assim, né? Tipo, Sim, data limite para começar. Programa. Para começar a volta dos trabalhos, data limite para voltar às escolas, terceiro período, segundo período. Já definiram que a escola básica não volta, no caso da minha filha, né? Não volta mais esse ano, né? Então, já temos aí alguns nortes, né? Que eu acredito que é o que falta um pouco aí. A gente já passou por isso, né? Quando chega a notícia e começam os casos, aí ninguém sabe o que vai acontecer, né? E é isso que deixa o pessoal viver num momento de pânico, né? Tá todo mundo em pânico, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer, né? Sim. E como que o europeu, na tua percepção, como que eles estão lidando com as notícias, com a pandemia, né? Como que eles estão lidando, na tua opinião? Eu vejo duas características aqui no europeu, né? A primeira é eles têm muita confiança no sistema, né? Eles têm muita confiança na ciência, eles têm muita confiança nos governadores, não que confiem assim de olhos fechados, mas eles simplesmente acreditam mesmo que se eles manterem a calma e deixarem que eles resolvam, tudo vai se resolver. Né? Mas, por outro lado, uma frustração também, porque eles sempre confiaram e, enfim, chegou a tudo isso, né? A OMS falhou, a União Europeia falhou, né? A OMS oficialmente divulgou que não havia problema, não havia por que se preocupar, né? A Graça Freitas, aqui, a responsável pela parte da saúde, não me lembro agora o cargo dela, mas é uma das principais aqui, que está todos os dias falando em rede nacional. Ela disse há um tempo atrás, um pouco antes dos primeiros casos aparecerem, que não havia pânico, que isso não chegaria a Portugal. Né? Então, fica um sentimento ambíguo, né? Porque de um lado eles confiam muito, basta aceitar o que eles falam, e por outro lado, tudo isso aconteceu e houve muita falha do sistema público, né? Sim. Então, parece que é uma luta para eles continuarem acreditando. Então, de forma geral, né, as coisas funcionam, então eles se orgulham muito disso, mas agora não está funcionando. Então, Sim. eu creio que isso vai contribuir para o evangelho, né? Porque abala um pouco das confianças das pessoas, elas confiam demais, né? Ninguém pode confiar tanto no homem, né? Exato. E é como a gente que ama futebol, né? Eu costumo brincar e dizer, alguém que acha que não há corrupção no futebol tem que acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? A pessoa olhar para o futebol e dizer não tem corrupção ali é utopia infantil, né? Então, exato. Tem muita coisa errada. Pessoal, eu vou esqueci aqui, apresentando, porque assim, o Ribas é que nem meu irmão, tá? Então, o pastor Rafael Ribas foi pastor aqui em Santa Maria, e a gente é amigo de longa data. E agora, ele está em Portugal, congregando em uma igreja, pastoreando, plantando igreja, enfim.
O Ribas é aquele cara que cruza na área, né, Ribas? E corre lá para cabecear, né? E é uma alegria muito grande. Vou pedir que todos vocês que estão vendo essa live, que vão ver depois, vocês sigam o Ribas aqui, que ele está começando no Instagram. E ele é um cara que tem muito conteúdo, é um cara que abençoa muito a minha vida. É um dos poucos que eu chamo de amigo, né? O Ribas é como meu irmão para mim. Então é demais mesmo. Tá bom, pessoal? Então, assim, Ribas, a gente conversou, né? Conversamos aí pra gente tentar ajudar os homens, como que eles vão guiar suas famílias num tempo de crise que a gente está vivendo, né? Sim. E como que eles podem, de certa forma, servir suas casas, suas esposas, porque eu fico imaginando a responsabilidade dos homens, ela vai sendo dividida, né, ao longo da vida. Os pastores cuidam um pouco dos filhos, os professores cuidam um pouco, cada um vai cuidando um pouco. Só que ele está vivendo um momento onde toda o homem delega um pouco das suas responsabilidades e outras pessoas ajudam eles na criação dos filhos, no pastoreio do lar, só que agora está todo o peso sobre os homens. E isso pode, em algum momento, causar um estresse, né? E ainda mais o homem que precisa se manter forte nesse momento. Então, como que a gente pode ajudar esses caras que estão nos vendo agora? A gente está com mais de 80 pessoas ao mesmo tempo, depois isso aqui vai alcançar muito mais gente. E quero agradecer a todos vocês que acordaram de manhã, vocês botaram um despertador aí, levantaram da cama. E como que a gente pode ajudar esses caras, Ribas, na tua opinião, assim, qual o momento? Se a gente pudesse fazer primeiro um apanhado do que a gente está vivendo, o que tu diria sobre esse momento, assim, o momento que nós estamos vivendo? O que a gente está tensionando fazer aqui é contribuir, né? Todos os líderes das nações estão à frente, tentando trazer uma contribuição, e a gente está tentando trazer a nossa, né? No nosso tamanho, né? Na nossa medida, no nosso alcance. E a gente sabe que os caras que estão nos ouvindo e vão nos ouvir estão fazendo isso por quê? Porque estão preocupados em, nesse momento, exercer o papel que eles têm que exercer. Primeiro, o nosso papel, a gente tem que saber qual que é, né, e é liderar, como tu falaste, né, nós somos acostumados a ter professores, mas agora não há professores, eu estou tendo que ensinar meus filhos, nós estamos acostumados a ter pastores, né, a ensinar a palavra para a nossa família. Claro que nós já viemos de um contexto onde nós ensinamos cada homem a ser um pastor do lar, guiar a sua família, já é algo normal, né, nas plantações, onde eu estou me dedicando aqui em Portugal também, já começamos desde cedo a tocar nesse ponto, ainda que façam pouquinhos meses, né, a gente já está ensinando os homens, mas basicamente cada homem tem que agora ser o pastor da sua casa, né, então basicamente a gente está impondo as mãos sobre os homens e dizendo, agora você é o pastor da sua casa, né, ordenando eles, né? Não sabemos quanto tempo vai durar isso, tá, aqui em Portugal, só para o pessoal ter uma ideia, e vocês podem fazer os cálculos aí. Ontem aqui o ministro falou em 17 de maio, estendeu o estado de emergência, até 17 de maio, pensa bem, né? E se o Brasil está um mês mais ou menos atrasado nas medidas, enfim, imagina, né, se ficasse até 17 de junho, estado de emergência aí. Loucura, né? Então quantas semanas você precisa ainda juntar sua família e fazer o seu papel. E o papel basicamente é liderar, é guiar de forma saudável, de forma sábia, né, de forma servil, é saber gerir isso, né? Ontem tu postaste, e uma das coisas que a gente acha muito importante é isso, o homem tem que saber, o homem é o termômetro da casa, né? O homem é aquele que vai trazer a temperatura espiritual, digamos assim, certa, porque é um momento onde as pessoas estão vivendo, e aqui eu já entro também dizendo o cerne da questão, e é o que a gente conversava essa semana, as pessoas estão vendo aquilo que a gente chama de luto complexo, né? Uhum. Os conselheiros chamam de luto complexo, porque o que acontece? O homem, quando vem uma crise, ele vem, né, o sofrimento, e ele processa, ele reage a isso, ele aprende com isso, ele cura isso, e depois ele se recupera, né? E luto complexo é aquilo que aconteceu com Jó,
né? O carteiro está chegando com uma notícia ruim, então a notícia chega, ele tem que assimilar aquela ideia, ele tem que pensar o que ele vai fazer com aquilo, os sentimentos dele vêm à tona, porque perdeu um filho, enfim, perdeu o que ele perdeu, Jó, aquilo transtorna ele, mexe com ele, mas ele nem assimilou ainda, muito menos processou, curou, né, já tomou medidas do que ele vai fazer, já vem outra notícia em cima, né? Então, e assim começam a chegar notícias e notícias e notícias. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. E é exatamente o ponto central da nossa conversa toda hoje é essa. As pessoas não estão conseguindo gerir, porque nenhum ser humano consegue gerir um luto complexo. Nenhum ser humano consegue receber uma notícia que perdeu o emprego, e enquanto você está se recuperando disso, você perdeu a sua casa, enquanto você está se recuperando disso, você perdeu um amigo, e o que está acontecendo agora é isso. Nós recebemos uma notícia, né? Vamos perder certo tipo de liberdade, e no começo nós recebemos a notícia e ficamos pensando, isso não vai ser nada, é uma gripezinha, né? Uma não vai acontecer negação. nada. Não estou aqui nem pondo em xeque isso, não é essa questão. Não, mas eu digo que é a negação, né? O processo do luto. É a negação, exatamente. Não, isso não pode ser. Como diz o gaúcho, não vai dar nada, né? Não vai dar nada. E quando vê, não, mas peraí, é sério, né? Acho que o pessoal é meio sério, né? E aí então começam a proibir, e aqui em Portugal a primeira semana foi loucura, porque saiu a notícia na quarta-feira de que estava acontecendo, chegando em Portugal, e eu na sexta-feira falei, amor, vamos ao supermercado, porque segunda-feira as pessoas vão entrar em pânico. E ela falou assim, não, amor, isso não vai acontecer aqui em Portugal. Eu falei, segunda-feira as pessoas vão enlouquecer. E eu fui sexta-feira no supermercado, a gente estocou comida para um mês, direitinho aqui, sem loucura, e quando começou, na segunda-feira decretaram o estado de emergência aqui, e aí foi uma loucura. Eu lembro que a minha esposa pediu algo para mim no mercado, e eu fui buscar leite. Na outra semana, depois de uma semana, eu tinha comprado só uma caixa de leite. Aqui as crianças tomam muito leite. Tenho 2 filhos, né, pequenos, o Bernardo e o Rafael. E eles tomam leite toda hora. E fui lá. Quando eu cheguei no supermercado, eu nunca tinha visto aquilo. Parecia que eu estava na Venezuela, não estou exagerando. A parte do açougue estava zerado. Nada. Papel higiênico, eu não sei o que esse povo pensa que é. Eu não sei. E então, assim, frutas não havia nada, e começou. E aí as pessoas, não, talvez tenhamos que ficar sem nossos empregos durante uma semana. E aí veio outra notícia à tarde, não, vocês vão ter que ficar sem seu emprego 15 dias. Não, talvez nós não possamos andar na rua com os nossos filhos nas praças. Eu me lembro que eu fiz um vídeo com o Bernardo, fiz um treino com ele, levei os cones, as bolas para brincar com ele. E eu nem sabia, quando eu chego em casa, um outro pastor fala, Ribas, já não está fechado os parques aí no teu bairro? Eu falei, não estão fechados. Ele disse, já mandaram fechar hoje. Já não pode mais ir aos parques hoje. Então, era notícia, más notícias. Então, você vai perder isso, vai perder aquilo. Então, as pessoas não conseguem gerir isso, né? Porque, por exemplo, eu tinha amigos vindo para cá com a passagem comprada para o dia 11 de abril. Eu estou há quase um ano aqui em Portugal. Ia ser a primeira visita de amigos bem próximos que eu recebi. Nós estávamos muito felizes. Nós tínhamos reservado um hostel em Madrid para eu mostrar a cidade para eles. Estávamos felizes, né? E então tínhamos planejado aqui o culto de Páscoa, um culto dos mais importantes que tem na nossa denominação. Nós estamos plantando 2 igrejas. Uma igreja é uma plantação já. A outra estava um brotinho iniciando, tá? Um brotinho, estamos naquela fase relacional. E isso ser assimilado, vamos ter que parar uma plantação, vamos ter que parar outra plantação, vamos ter que parar de levar meus filhos na escola, vamos ter que parar os cultos, vamos ter que parar a reunião dos homens, vamos parar. Há um ponto que chegou aqui que os carros da polícia estão passando na rua. Eu já vi no Brasil também, estão recolhendo as pessoas da rua. Não, tu não pode caminhar na rua, né? Então não para de chegar notícia, é isso que a gente está aqui, né, não me estendendo muito, um luto complexo, uma avalanche. Uma avalanche e coisas que provavelmente a gente não vai viver de novo, espero, porque houveram 12 pandemias na história da humanidade, registradas, ou seja, não é uma segunda-feira, não é algo que ocorre toda semana, entendeu? Não é uma coisa, nossos pais não viveram isso. Nossos avós não viveram isso. Então, assim, a minha avó, mãe da minha mãe, nasceu em 1935.
Ou seja, tipo, a gripe espanhola foi em 1918. Sim. Então, assim, a gente não tem registros, a gente não sabe muito bem. Eu noto que até a questão da saúde, eles estão caminhando um dia após o outro, vendo o que eles podem fazer. Na verdade, está todo mundo perdido nesse momento. Mas a gente, de alguma forma, a gente acredita que a gente pode trazer aqui um norte, porque nós temos a palavra de Deus, né? Então, exatamente. Todos então estão tomados por um espírito de medo. Exatamente. Eu tenho notado isso, eu vou falar para vocês aqui. No primeiro momento, eu sou pai de uma menina, de uma guria de 1 ano, né? Eu estava aqui com ela aqui, tem uma rede aqui em casa, aqui, na casa que a gente aluga, e tem os ganchos, eu botei a rede e fiquei com ela ali, a primeira vez que ela ficou na rede, e aquilo balançando, e é muito engraçado tu ver o teu filho, ele experimentando algumas coisas pela primeira vez, né? Então ela estava sorrindo, assim, Ribas, toda alegre na rede comigo, e tava só eu e ela sentada no meu peito, assim, e eu embalando para um lado e para o outro. E eu comecei a chorar, cara. Me deu uma crise de choro. E eu olhei para ela, e ela não entende nada, assim. Ela entende alguma coisa, mas raciocínio complexo não, né? Eu disse, minha filha, tu é o ponto fraco do pai. E abracei ela e comecei a chorar, sabe? Com medo de faltar. A questão do medo mesmo, né? E um medo paralisante, sabe? Um medo que a vontade que dá é de ficar naquele momento ali parado e paralisado, né? Então eu me lembro, o sentimento foi diabólico, assim, foi um sentimento de pavor, de algo esmagando mesmo, né? Algo prensando o meu peito, e foi algo terrível, cara, algo terrível. E a gente queria falar exatamente sobre isso, né? E naquele momento eu me lembro que eu liguei para os pastores aqui da Vintage. Isso é bom ter pastores, não ser somente pastor. Liguei para eles, chorei, conversei com eles, e Deus usou ali a vida deles para me encorajar. O Maicon foi uma bênção, me aconselhando, é o conselheiro aqui do time dos pastores, é um pastor especializado em aconselhamento. Foi uma bênção ali naquele momento, né? Então, eu acho que a gente pode, de alguma forma, cooperar com o pessoal. Então, cara, então, assim, na tua opinião, as pessoas estão hoje experimentando o luto complexo. Aquilo que Jó experimentou, né? Exatamente, né? E é sério, né? Não adianta nós queremos apaziguar as coisas. É seríssimo. Existem pessoas que precisam trabalhar naquele dia para comer naquele dia. A gente sabe disso. Entende? É muito sério. Para os pastores, nós recebemos a notícia de um pastor amigo nosso aí de Santa Cruz, né? Já há duas semanas, nós vamos simplesmente ter que fechar. E não foi a única notícia que eu recebi. Eu recebi vários amigos do Brasil me ligaram dizendo, Ribas, não temos como manter. Imagina, eu vivo de oferta aqui na Europa, eu vivo de oferta do Brasil. O euro tá R$6 já. R$6 praticamente fica na transferência. Aí tu imagina, a gente já vive no limite, né? Então, se uma pessoa me manda aí R$1.000, imagina só, chega aqui para mim 1.300, 135 euros mais ou menos. A pessoa faz um baita esforço, a igreja faz um baita esforço, manda R$1.000 para mim. Imagina, uma pessoa me manda R$100, uma oferta de R$100, chega para mim aqui 15 euros, 16 euros, imagina? Né? Então, como que e as contas chegando. E foi o primeiro mês que nós pagaríamos aluguel. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós nos programamos para pagar 1 ano de aluguel adiantado, pagamos. Nosso primeiro mês para pagar o aluguel, 700 euros, man. 700 euros, R$4.000. Imagina, R$4.000. Meu salário no Brasil, quando eu saí, não chegava a R$2.000. Então, de R$1.600 no meu salário. Imagina só. Aí chegar aqui e pagar só de aluguel isso. Então, qual o pai de família que não vai receber essa notícia? As igrejas vão fechar, você não vai mais receber oferta. Né? E você vai pensar o quê? Eu não tenho o que fazer. Né? E aí vão chegando os boletos, não param, né? Então os boletos continuam a vir tudo e também coisas bem mais profundas, desde coisas simples que você perde, o futebol, na televisão. Nós precisamos disso, são bênçãos de Deus. Deus nos deu essas coisas para nós nos alegrarmos. Sair, passear, comer. Você é tolhido em todas as graças que Deus te deu, as graças comuns que há no mundo, né? E também você começa a ser tolhido naquilo que é mais profundo, né? Que você começa a temer, perder um parente, perder um amigo. Nós tivemos aí a fake news do John Piper, mas todo mundo ficou com medo. Na hora que veio, todo mundo na hora ficou
a palavra é medo. Nossa, John Piper, todo mundo é crente, todo mundo sabe que ele vai ver Jesus, mas nós somos humanos, nós não queremos perder o John Piper, nós não queremos perder o conselho dele, nós queremos ver ele, né? E nós sentimos, né? Muitas pessoas estão vivendo isso, então é impossível não ter medo. Então, para a gente partir da palavra, né, eu acho que o melhor conselho bíblico, disparado aqui, é o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1:7, né? Que Deus não nos deu um espírito de covardia. Que Bíblia tu tá usando aí, né? 2 Timóteo 1:7. Vou pedir para os homens que estão vendo essa live depois, gravem esse texto aqui, o que a gente falar aqui, reúna a tua família hoje e fala para eles, abre a Bíblia e explica isso para eles. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito do medo. Exatamente. O medo Estou usando uma Bíblia aqui, não sei se vocês já conhecem, vou fazer um jabá aí, não estou ganhando nada. Aqui, indicação tua, cara, eu tenho ela. Tem muitos estudos bons nessa Bíblia. Na minha, essa não é a minha leitura diária, mas eu tenho lido essa Bíblia aqui, e ela diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Nossa. Né? Então, ele não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Autocontrole. É que moderação ali, às vezes, na minha versão tá moderação. Outras falam domínio próprio. Tu tá na nova Almeida atualizada. A minha tá moderação. Tá, vamos lá então. Então vamos lá. Então, isso explica os comportamentos que nós estamos tendo, né? Paranoia, as pessoas estão paranoicas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão histéricas, o número de agressões no lar aumentaram drasticamente, né? O número de divórcios já aumentou nos Estados Unidos, já dobrou o número da taxa de divórcio, agressões à família, porque as pessoas estão histéricas, as pessoas estão em comportamento de rebanho, as pessoas estão em modo, como se elas fossem um celular, elas ligaram ali modo guerra, não é modo avião, né? Então, esse espírito, ele vai tentar basicamente destruir tudo aquilo que durante toda a história Deus está construindo. Esse espírito, ele atua durante toda a história, em todas as épocas, né? É um espírito que tenta gerar medo, intimidação, covardia e simplesmente fazer o que foi feito com Daniel lá na Babilônia, né? Castrar os homens, né? Emascular os homens. Daniel foi colocado debaixo do cuidado do eunuco-chefe, né? Foi isso que Nabucodonosor fez com ele, e ali então colocou ele para estudar na faculdade, na Universidade da Babilônia, mudou o nome dele, simplesmente esse espírito tenta impedir que a pessoa ore, que a pessoa, Daniel ficou longe da igreja também, Daniel foi levado exilado, a igreja ficou fechada por 70 anos, não ficou fechada por 2, 3 meses. Então, durante toda a história, o diabo tenta gerar medo, temor, pânico, para que os homens não exerçam o seu papel, para que os homens não consigam guiar as suas famílias, para que eles fiquem apavorados, angustiados, ansiosos. E olha, eu não estou falando de homens fracos, não, eu conheço homens de Deus que estão nervosos, eu ligo para eles e falam, eu estou nervoso, desde novos convertidos, que falam para mim, pastor, eu estou sem chão, parece que o meu chão desabou. Há homens experimentados, eles dizem, eu estou muito ansioso, não sei o que acontece comigo, eu não estou conseguindo dormir direito, eu não estou conseguindo orar direito, eu não estou conseguindo fazer meus exercícios físicos, o meu filho está me deixando louco sem ir para a escola, eu não consigo ficar sem a igreja, eu não sei o que vai ser de mim no final do mês. Então é exatamente isso, né? Então a primeira coisa que nós temos que saber é que ou nós vivemos pelo Espírito de Deus, tá? E Deus vai nos conduzir à sua vontade sábia, amável, né? Ou nós somos conduzidos e tomados e dominados. A palavra seria dominado, porque como o texto fala de domínio próprio, de autocontrole, a palavra é dominado, porque medo todo mundo tem. Né? Medo todo mundo tem. Eu costumo brincar e dizer, se tu entra numa selva e vem um leão e tu não tem medo, tu tem um problema.
né? Tem um problema maior que o leão. Exatamente. Então, a questão é se esse medo te domina. Aqui que está o ponto do início da nossa conversa. Existe um espírito de medo, né, atuando. Quero só explicar global, uma coisa. Espírito global. Exato. E deixar uma coisa clara para vocês. Existe um medo. E a Bíblia nos fala sobre o espírito do medo. Demônios, tipo assim, as situações, muitas das depressões, a sua origem não é demoníaca. Mas o diabo utiliza isso. Então, ele é como um lutador quando tu usa o movimento do oponente contra o próprio oponente. Então, o medo existe. Só que o que nós estamos vendo hoje é espírito do medo. É algo extremamente potencializado na situação que a gente está vivendo. Algo paralisante, né, Ribas? É paralisante. E o espírito de medo vai fazer o quê? A pessoa pensar que não há esperança. Em primeiro lugar, não há esperança. Eu costumo dizer que perder a alma é quando a pessoa perde a fé, a esperança e o amor. Tá bom? Você vai perder a sua confiança em Deus. Basicamente é isso que esse espírito faz. Você perde a sua confiança em Deus. Você não tem mais fé, confiança em quem Deus é em Jesus, quem Deus se apresentou para você em Jesus, quem Deus se fez para você em Jesus. Um Deus que é Pai, né, que te ama como Pai e que é todo-poderoso. Essa é a questão. Ele não é só todo-poderoso, ele só não é onipotente, mas ele é Pai, né? Ele é amor, né? Então, o amor consiste em fazer para o outro tanto bem quanto está disponível em suas mãos para ser feito. No caso do nosso Deus, que é onipotente e é nosso Pai, né, tudo o que ele faz é em amor. E você perde essa fé, você perde a esperança, né, a esperança de que essa história que está sendo escrita é a história da vitória da igreja, né? E a história do mundo está sendo escrita por Deus e é como um tapete, né, que tem uma música do Stênio Marcos que ele fala, né, que ele fala que a vida dele é obra de tapeçaria e revestida de cores alegres e tristes, né? Uhum. Então, durante a história, Deus tece a história com cores, né, vibrantes e com vales, né, e com montes, né? Então, essa história está sendo escrita e a história está sendo escrita para o triunfo e a vitória de Jesus Cristo. Amém. O reino de Deus vai irromper, tá? Essa é a história da visão que Daniel teve sobre o sonho de Nabucodonosor. Os impérios, os reinos estão caindo, um a um, e o reino de Deus insurgirá plenamente com a volta de Jesus. A pessoa perde essa esperança, né, e ela perde o amor. Perder o amor é você sentir tantos sentimentos emocionais ruins que você se fecha para o amor. Você não consegue mais amar ninguém, você não consegue ser doce, você não consegue ser gentil, você não consegue ser carinhoso, amável, e você começa a tratar todos com cinismo. Você não acredita que existe amigos, né? Você não acredita que exista bondade no mundo, você não acredita que exista misericórdia, você acaba se fechando e você pode fazer como Judas, né? Judas perdeu a alma, Judas perdeu a fé, a esperança e o amor. E o que aconteceu Exato. Com ele foi desespero, né? Exato. Então, basicamente... Uma questão que tu tá falando sobre esse momento, ele é um momento, como diz o pastor Rômulo Monteiro, extremamente revelador. Ele é um momento, porque nós vivemos com muita anestesia. Nós nos anestesiamos com comida, com diversões, nós anestesiamos nossos medos com falsas esperanças, e esse medo, e esse período ele arrancou a capa de tudo isso. E nós estamos aí, é nós e Deus, né? Isso era para ser algo que nos traria confiança. Só que, infelizmente, o que está acontecendo hoje, no meu ver, acredito no teu também, é que esse espírito do medo, ele produz na mente de muitas pessoas, como tu disse, que não há esperança, não há futuro. Tipo, Deus não vai estar no amanhã cuidando de você. Jesus não vai estar daqui a um mês cuidando da tua família, dos teus filhos, da tua esposa. Ou seja, a gente começa a imaginar um futuro sem Jesus. E o medo acaba se tornando um falso profeta. Porque ao fazer isso, ele está profetizando um futuro
que não vai ocorrer. Continuando então, Ribas. Com isso, Bom, dessa forma a pessoa começa a tomar decisões tolas, autodestrutivas, né? é porque acontece, se ela perder o senso do amor de Deus, né? E se ela for dominada por esse espírito, ela vai exatamente fazer o que tu falaste, né? Ela vai entrar em desespero e ela vai começar a tomar decisões autodestrutivas, ela vai começar a procurar se sentir bem, tá? Em coisas lícitas de forma desordenada. A pessoa vai começar a consumir muito álcool, vai exagerar no álcool, vai exagerar em tudo aquilo que é lícito, comida. Né? Então vai começar a exagerar em entretenimento, vai ficar pendurado no Netflix o dia inteiro. Aqui em Portugal eles já restringiram a qualidade da internet, estava estourando. Eles já até cogitaram não colocarmos mais vídeos, não poder mais fazer vídeo na internet, porque estava sobrecarregando. E depois, como essas coisas não vão comunicar conforto, prazer, consolo que o ser humano precisa, né? Porque o ser humano é um ser espiritual, e não só de feito de carne, né? Não é só de pão que vive o homem. E ele vai começar a ir para coisas ilícitas, né? Ele vai procurar a pornografia, alguns vão abusar de remédios controlados, alguns vão ir para drogas ilícitas, né? Então, exatamente... O acesso à pornografia teve um estouro, né, cara? Agora na Itália eles liberaram acesso a um site pornô de graça, um site pornô brasileiro. Eu estava vendo uma entrevista, eles disseram que tiveram um aumento em mais de 70%, quase que dobrou o acesso à pornografia, mostrando que a humanidade ela precisa de algo para ajudar ela a passar suas dores, suas angústias, né, e ela acaba recorrendo aos deuses, né, como assim no Antigo Testamento. Então vamos lá, vamos dar os primeiros conselhos, vamos de forma prática então, Ribas. Em primeiro lugar, o que a gente pode fazer aí, a gente pode dizer para os homens que estão vendo, para eles liderarem suas famílias, guiarem em tempos de crise. A primeira coisa, na tua opinião, que nós deveríamos fazer, que o homem deve fazer nesse momento? A primeira coisa é o foco na saúde, tá? Se nós não tivermos uma vida saudável, nós não conseguimos ter uma família saudável, nós não conseguimos ter um futuro saudável, tá? Se nós não estamos bem, nós não conseguimos tomar decisões saudáveis. Tu falaste que algumas depressões são oriundas de um espírito de medo, mas que nem todas são. E se você perguntar a qualquer pessoa que trabalha na área da saúde, mais especificamente tratando casos de depressão, muitas das depressões, Jack, são única e exclusivamente o resultado de um estresse, de um esgotamento físico. Né? Então, a pessoa pode dizer, poxa, pastor, mas tu é muito carnal. A primeira coisa que tu pede é que a gente mantenha o foco na saúde. Sim, porque o meu corpo é a minha estrutura, né? Onde eu carrego quem eu sou. Né? Então, se eu preciso pastorear, eu preciso ter força física. Né? Se eu preciso guiar, se eu preciso liderar, eu não posso estar esgotado, eu não posso estar um lixo, eu não posso estar destruído fisicamente. Eu sou uma pessoa que quando eu não durmo o suficiente, eu fico irritado, tá? Quando eu acho que todos são assim, quando não comem o suficiente. Então imagina você estar vivendo um esgotamento físico, uma vida totalmente alterada nos seus horários de dormir, na forma que você come, então você não vai conseguir ter saúde física para lidar com essas coisas, tá? Então, acho que é isso. O primeiro é começar com o corpo, tá? Que é o nível mais básico, tá? Então, o medo vai agir... Só concordando contigo numa coisa, na questão da oração do Pai Nosso, eu acho muito interessante, né? São 6 petições. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. A primeira petição, para mim, é em pão. O pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados. Antes de eu orar sobre perdão de pecados, eu oro pelo pão, né? Ou seja, é um cuidado com o corpo antes de um cuidado com a alma. Parece loucura isso, né? Que Jesus está ensinando a gente. A questão mais básica, na questão da saúde, a gente ia dizer que são os dois extremos. Vai ter pessoas nesse período, cara, que eles vão só comer. E outros lados, a pessoa vai parar de comer, né, Ribas? A pessoa que não vai comer. Paulo, pode falar. Te lembra quando Paulo tá no navio, lá no finalzinho de Atos,
que eles não comem, eles estão depressivos, o que Paulo faz a primeira coisa? A primeira coisa que Paulo manda eles fazer é comer. Daí eles se animam. Né? Eles comam, pois Deus me deu um sonho, ninguém vai perecer, podem comer. Né? E ali diz que eles se alegraram, se recobraram, né? Claro, cara. Então, o espírito de medo, a gente sempre vai tratar nessa tônica aqui. O espírito de medo, basicamente, ele vai, eu escrevi aqui, ele vai agir para fazer com que tenhamos péssimos hábitos. Tá? Esses péssimos hábitos vão se tornar uma rotina não saudável, tá? E vão gerar estresse, ansiedade, noites mal dormidas e mau humor. Então, eu tenho aqui não dá para mexer a câmera aqui, mas eu tenho aqui um halter na minha casa, tá? Eu tenho uma barra para fazer a flexão, e aqui eu moro num campo, digamos assim, uma parte mais afastada da cidade, tem uns bosques. Então, assim, sair para correr, tá bom? Fazer abdominal, apoio, todo mundo consegue fazer, tem tanta coisa aí na internet, tá bombando, a galera cuidando de treino pessoal. Então, assim, não vou dizer que tu vai virar o Rock Balboa em um dia, né? Mas, assim, nesse momento é isso, foco na saúde, cuidar o horário de dormir, cuida do seu horário de dormir, cuida do horário de acordar, não muda. E outra coisa que é importante a gente frisar já desde o começo aqui, quando tudo isso acabar, se você passou 1, 2, 3 meses com maus hábitos, isso vai se estender até o final do ano para você recuperar. Exato. Você não vai conseguir recobrar o sono que você perdeu, o seu estado físico, né? Então, não podemos deixar que esse espírito venha agir, porque senão a gente vai se entupir de bebida alcoólica, como eu falei, tá? Nossa tireoide vai para os ares, tá? E tudo vai trabalhar para isso. Então a gente quer encorajar os homens, em primeiro lugar, focar em ter uma rotina saudável semanal, tá? Esse é um fator determinante para ter saúde emocional, tá bom? Hábitos saudáveis, rotina de exercícios, pode ser leve, mas o foco na saúde. Ok. Então, eu acredito que então a primeira coisa é a questão do foco na saúde. A segunda, quando nós não sabemos o que está acontecendo, o que vem pela frente, nós não sabemos. Eu sei que muitos profissionais de saúde querem nos passar uma segurança, mas a verdade até eles estão perdidos, é uma coisa nova, é um vírus em contato com o ser humano, é novo, então cada um vem e diz uma coisa. Então quando vocês veem pessoal de direita e pessoal de esquerda preocupado com o que está ocorrendo, você pode ver que é uma coisa preocupante mesmo, né? Então não é uma histeria simplesmente no nada. Tem algo ocorrendo. O que a gente faz nesses momentos? Em segundo lugar, eu acredito que a gente tem que cuidar as nossas prioridades. Parar e lembrar quais são as prioridades da nossa vida. Então, no meu caso, a minha primeira prioridade é quem eu sou. Eu sou cristão. Minha primeira prioridade é o meu relacionamento com Jesus. Minha segunda prioridade, eu sou um marido. Terceira, eu sou um pai. E em quarto, eu sou um pastor. Ou seja, se eu não cuidar da minha vida nessa prioridade, tudo vai desmoronar. Por exemplo, se eu colocar o meu pastoreio em primeiro lugar, a minha vida com Jesus, a minha vida com a minha esposa, a minha vida com a minha filha cai. Se eu cuidar na ordem correta, em primeiro lugar, o meu relacionamento com Deus, depois com a minha esposa, depois com a minha filha e depois o meu trabalho, no meu caso, o pastoreio, tá? Então, eu preciso ter um relacionamento saudável com Jesus. Isso vai estar, no caso, envolvendo a forma como eu lido com a Bíblia, a forma como eu lido com o meu devocional, a forma como eu lido com a oração, a forma como eu lido com Jesus no dia a dia, na meditação da palavra, na quietude, na solitude. Então, minha primeira coisa é o meu relacionamento com Jesus. E segundo, o meu casamento. Então, eu preciso, nesse momento... Espera um pouquinho. Nesse momento, eu preciso me focar no meu relacionamento com a minha esposa, no meu amor, no meu cuidado, porque o diabo vai usar o estresse do momento para tentar destruir o nosso casamento. É fato, é fato, é fato. A gente pode ver o número crescente de violência doméstica.
Porque Divórcio. as pessoas estão vivendo juntas, elas não viviam tão juntas, elas estão tendo que passar momentos juntos, e infelizmente, cara, esse período vem revelar que as pessoas não se suportam. Então a gente olha para a história e a gente vê o marido sai de casa, agora a família está junta. Cara, isso me lembra a Arca de Noé, entendeu? A gente pensa assim, pô, eles estão dentro da arca, né? Ah, tranquilo. Mas uma coisa é fato, cara. A arca, ela tinha cheiro de cocô dentro dela. Ela tinha animais, ela tinha... Não era um ambiente perfeito. Só que fora da arca tinha corpos boiando. Então, às vezes, o momento de confinamento, de estresse, nós temos a tendência, em primeiro lugar, a descontar nas pessoas que nós mais amamos. Então, Exatamente. eu diria que a gente tem que cuidar da questão das nossas prioridades. Quando a gente não tem certeza de nada, do futuro, de como que as coisas serão, nós temos que parar e dizer, não, vou tentar fazer o básico. Vou usar que o Ribas foi jogador de futebol, vou usar a ideia do futebol. Então, tá complicado, tá nervoso, não tenta o passe mais longo, dá o passe curto, faz o fundamento, faz o comum. Abriu, tem como bater, não sei se vou driblar o goleiro, não dribla, chuta gol, faz o arroz com feijão. Então, primeiro, cristão, eu sou cristão. Em segundo, eu sou esposo, tá? Então eu tenho que ter um momento romântico com a minha mulher, eu tenho que ter um momento que eu vou ver um filme com ela, que eu vou estar feliz com ela, que nós vamos sorrir, entende? Eu tenho que cuidar, em terceiro lugar, dos meus filhos. Ver como... No caso, a minha filha é muito pequena ainda, mas eu tenho que ter tempo com ela, aproveitar ela, brincar com ela, né? No teu caso, tu cuidar do coração dos teus filhos, quem tem os filhos mais velhos, ver como que as crianças, os adolescentes estão assimilando esse momento, né? Cuidar da saúde deles e pastorear o povo de Deus, que é o que a gente está tentando fazer aqui nessa live. Então eu diria que a segunda coisa que a gente tem que fazer é focar nas prioridades. Não sabemos... Pode falar. É porque nesse momento a gente pode ter duas formas de agir. De forma reativa, ou seja, nós vamos ficar esperando as notícias para tomarmos decisões, ou nós vamos estabelecer aquilo que é prioridade, né? Então nós vamos, em primeiro lugar, estabelecer o que é prioridade. Prioridade é Jesus. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. O mundo nós pode temos cair. Jesus, o mundo pode explodir, o mundo pode ser abalado. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. Então, como a gente tem batido aqui e falado, essa é uma grande oportunidade para também, depois da crise, as nossas famílias continuarem com os bons hábitos. Nós falávamos ontem, eu e o Jack à noite, que durante esse período de pandemia, eu e ele, nós estamos conversando todos os dias, né? E nós não fazíamos isso. Nós tentamos isso muitas vezes, nós precisamos conversar todos os dias, Então, talvez você nunca tenha conseguido ter uma vida de oração saudável. Essa é a realidade de 90% dos cristãos. Não conseguem ter um tempo com Jesus para orar. Agora é um momento para que você consiga, né, conquistar aquilo que Deus está colocando você nessa condição. Uma coisa é você estar em solidão e outra coisa é você estar em solitude. Exatamente. Né? Essa é uma oportunidade para nós termos solitude, para nós buscarmos Jesus. Tá, para nós termos um tempo de oração, como tu falou. Então, prioridade número 1. A prioridade número 1 é Jesus. Tá? Então nós vamos buscar Jesus em casa, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, nós vamos colocar um culto aqui todos os dias. Se não der, pode ser um dia sim, um dia não. Nós não precisamos ser legalistas com isso, mas constantemente orar sobre essas coisas. Em segundo lugar, manter a saúde emocional das nossas esposas. Nós precisamos perguntar como você está, meu amor, o que está te irritando da minha pessoa, né? Eu não queria viver, eu já tenho essa coisa de viver comigo 24 horas, eu sei quanto é difícil, né? Mas agora tu está tendo essa oportunidade. Então, como eu posso orar por ti melhor? O que tu tem sentido? Quais são os teus medos nesse momento? Ou seja, ter esse tipo de conversa com a sua esposa é fundamental. E orar por ela. O relacionamento mais íntimo que um homem pode ter é espiritual com a esposa, não é físico. Então, orar por ela, tá com ela, como tu falaste, separar uma noite por semana ou 5 noites por semana, né, para ter uma noite romântica.
com a esposa, coloca os filhos mais cedo. Não, é prioridade. Nós vamos olhar um filme, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos relacionar, tá? Nós vamos namorar. Então, essa é uma prioridade. Depois tu falaste aqui, eu anotei a questão dos filhos, tá? Eu tô tendo uma oportunidade que eu nunca tive com meus filhos, cara. Eu tô tão feliz, posso dizer para vocês, eu tô passando por esse momento e eu ando pela casa às vezes fazendo assim, ó, vibrando, porque eu saio do meu quarto e vou pra cozinha para buscar um copo d'água e meu filho tá no sofá e ele para tudo e fala, pai, e eu olho e ele fala, e aí amigão? Porque nós estamos ficando mais conectados, tá? Eu tô parado lendo e a minha filha vem e abraça o meu braço e fica ali encostadinha, tá? Então, é um momento de nos unirmos mais o nosso coração aos nossos filhos e perguntar a eles, filho, como tu tá se sentindo nesse momento? Tu tá sentindo falta? No caso, meu filho, ele é tão sem vergonha, que eu falei, tá sentindo falta da escola? Ele falou, não tô sentindo falta da escola. Ele disse assim, e se nunca mais tivesse escola, filho? Ele, não tem problema. Falou. Então... Cara, deixa eu abrir aqui, ó. Antes de ontem, eu tava conversando com o Ribas, e o Bernardo, filho do Ribas, cara, o guri é uma figura. Cara, eu tenho figura. A Lídia, a esposa do Ribas, quem tá vendo aqui, me mandou uma figurinha do WhatsApp do Piá, fazendo, e aí, fazendo assim, cara, aquela figurinha eu olho e começa a rir, cara. O guri não se finge de morto, deitado no sofá, na cama, que era aquilo, Ribas? Ele se jogou... meu, fala com o tio Jack aqui. E ele se fingindo. Quantos anos ele tem, Ribas? Tá com 3? Ele tem 3 anos. Ele tem 3 anos, mas eles já sentem, né? A Rafaela mesmo. Ele tem 3 anos, olha só que interessante. A gente tá aqui há quase 1 ano e ele sempre toca no nome dos avós, né? Mas nessa semana, agora na 4ª semana de confinamento aqui, ele começou a chorar de saudade do vô dele. Ah, que triste. Ele do nada, assim, ele tá comendo e ele começa a chorar. Eu quero vovô. Ele não fez isso. Então, acaba que o emocional das crianças não tá legal, tá? O Bernardo, a Rafaela brincam muito. Eu sou uma pessoa que procura incluir na agenda semanal 2 passeios, pelo menos, com eles por semana. Seja uma praça, tomar um sorvete no McDonald's, né? Tu vai ali, tu faz a alegria das crianças com €1, tu dá uma casquinha para eles, passeia nos brinquedinhos ali, né? E eles estão privados de tudo isso, tá? Então, é uma prioridade os filhos. E a última aqui, a questão do trabalho. Talvez alguém diga, não, mas, poxa, vocês não falaram sobre o trabalho, manter o meu trabalho. O trabalho é uma prioridade, pastor. Sim, o trabalho é uma prioridade, tá bom? Só que se nós não tivermos essas outras prioridades, nós não vamos trabalhar bem. Exatamente. E de outra maneira, se nós trabalharmos bem, se nós produzirmos, se nós fizermos tudo, mas não termos prioridade, Jesus, a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, então nada vai adiantar. Então, aonde estiver as nossas prioridades, ali vai estar nosso coração, nossa esperança, nossa salvação. Então eu acho que esse conselho é muito bom. Estabelecer prioridades são como balizas, né? São como sinalizadores nessa noite escura que a gente está vivendo aí. Tá, então primeiro, foco na saúde. Segundo, cuidar das prioridades. Estabelecer prioridades. Ou agir de acordo com prioridades. Exato. Né? Exato. Porque, na verdade, assim, as minhas prioridades têm que definir minha agenda. Tem pessoas que fazem agenda e não sabem. O Bill Hybels fala isso no livro Simplifique, que tu me indicou, eu li, e tá todo mundo aqui na igreja lendo. Então, assim, ele fala o quê? Como que tu monta uma agenda? Tu monta uma agenda com base nas tuas prioridades. Então, o que é prioridade? Né? Então, o Maurício está perguntando o versículo bíblico. 2 Timóteo 1:7. Tá, vamos lá. Terceiro, Ribas. Terceiro, entra naquilo que tu falaste, né? Sobre prioridade. Para que a gente tenha prioridade, tem que ter um cronograma, entre aspas. A minha esposa ontem acordou e perguntou, qual é o plano de hoje? E eu falei, nós precisamos fazer um culto no lar, eu preciso correr, eu preciso puxar ferro, eu preciso escrever um artigo para a revista que eu estou escrevendo, eu preciso... eu não me lembro tudo que eu falei, comprar uma erva, eu precisava comprar uma erva, eu disse tudo que a gente precisava, né? E aí a gente estabeleceu à noite aqui a caça aos ovos de Páscoa. Até um conselho que eu quero dar aos pastores, façam as brincadeiras de chocolate com seus filhos, tá? Não quero polêmica aí, se você é contra ovo de Páscoa, eu vou te passar o meu endereço, tu manda para mim, tá? Chocolate. Agora sim, na quinta-feira, isso é um momento importante para dar um conselho para os caras. Na quinta-feira é o dia dos chocolates aqui em casa, na Páscoa. Por quê? Porque sexta-feira é um dia de luto.
Sexta-feira eu vou mostrar para os meus filhos que Jesus morreu e o que significa isso. E no sábado é um tempo de expectativa, eu não posso dar ovo de Páscoa para eles no sábado. Eles têm que ficar aguardando. Eu vou passar na sexta-feira vídeos, histórias, eu vou tentar montar com fantoches, com bonecos, com desenhos, e mostrar que Jesus morreu, que o mundo está em luto, o mundo está em tristeza profunda. E no sábado nada vai acontecer, tá? Mas no domingo eu vou mostrar sobre a ressurreição de Jesus. E sempre vai ser assim. Então o ponto alto do domingo não pode ser chocolate. No sábado não pode ter chocolate, porque Jesus morreu. Né? E muito menos na sexta da paixão. Então a sexta, o sábado e o domingo nós precisamos aqui relembrar mesmo a Páscoa. Não pode ter na sexta, no sábado, no domingo, esse tipo de coisa. Na quinta-feira é o dia, então, que todo mundo vai se alegrar. Aqui as coisas são mais acessíveis que no Brasil. Eu acho que foi 5 euros, 6 euros, um ovo de Páscoa daquele grandão da Kinder, né? Que eu acho que aí deve ser uns 70 reais, por aí, 80 reais. Mais. Então, simplesmente, eles nunca tinham ganhado, eles nunca tinham ganhado isso. Eles nunca tinham ganhado isso, eles ficaram loucos, eles caçaram ovo pela casa inteira, e aí eles comiam assim, depois da janta a gente ficava se olhando e ali a gente quase chorou, porque assim, parecia mesmo pessoas que nunca tinham comido nada na vida, estavam comendo aqueles ovos, e então assim, foi muito feliz a noite, mas é isso, esse é o espaço que o chocolate teve na nossa agenda durante a Páscoa, entendeu? Agora, sexta, sábado e domingo, não tem nada a ver, nem se toca aqui, entende? Nada disso, entende? Foi legal, a gente brincou. O Bernardo, com 3 anos, aponta pra mim e fala que eu sou o coelhinho, ele sabe, né, que não existe, a Rafaela sabe. A gente fala que é uma brincadeira. Então, assim, bom, terceiro conselho, fazer reuniões familiares, tá? Ou seja, nesse sentido, se você vai pastorear a sua casa, você tem que reunir a família e passar o quadro. Eu comecei aqui antes das autoridades. É incrível, demorou uns 20 dias para a imprensa começar a passar um gráfico que mostrava a evolução percentual de novos casos por dia. Eles só falavam o número de novos casos, o número de mortes, e eu comecei a analisar o percentual de novos casos, e eu fiz um gráfico. E todos os dias eu ia lá e apontava numa planilha e comecei a fazer um gráfico. E enquanto toda a imprensa falava, sobe o número de mortes, e ainda estão fazendo isso, por exemplo, na Itália, na Espanha, a notícia é, sobe o número de mortes, mas ontem à noite eu anotei na minha planilha, Itália, 2,7% novos casos, Espanha, 2,8%. Então você tem que passar para a sua família. Olha, o mundo está assim, Rafaela, minha filha, Bernardo está assim, o que está acontecendo no momento é isso, os governantes estão pensando isso, você vai filtrar e vai passar as informações, tá, pertinentes à sua família, de acordo com a idade de cada filho, com a capacidade emocional de cada um receber, vai passar para sua esposa. Você não pode, em hipótese alguma, ficar alardeando tudo, então você vai dosar, você vai trazer e vai abrir perguntas e respostas. Vocês têm algumas dúvidas sobre isso? Qual é o teu medo, meu amor? Qual é o teu medo, minha filha? O que tu teme? Tá? Então você tem que falar onde nós estamos, quais são os próximos passos, tá, que nós vamos dar a partir de agora. Eles têm que saber, bom filha, fechou as escolas, o próximo passo é que o pai vai te ensinar. O lado ruim é esse, o lado bom é esse, tá bom? Então, nós vamos também ter conversas individuais, como tu falaste, tu ainda não tem filhos de idades diferentes, mas com cada um sozinho antes de dormir. Meu filho, como é que tá o teu coração, tá bom? Como tu tá dormindo? Como tá a tua ansiedade? O que tá te deixando mais triste? Como tu tá lidando e processando com tudo isso? O que teus amigos estão escrevendo sobre isso nas tuas redes sociais? Quais são os teus medos? Enfim, você tem que ter não deixar que o medo, assim, domine a cultura da casa. E dar o norte. Exatamente, dá o norte. Nós vamos fazer isso. O lar precisa ser um local, né, onde o Espírito Santo habita. Né? Então, assim, tipo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Seguinte, Ribas, daqui a pouquinho, daqui a 1 minuto vai cair a live, aí a gente faz outra de novo. É 1 hora aqui no Instagram. Mas caiu, a gente já vamos de novo. Tá bem, então a gente vai parar aqui no terceiro conselho. E o próximo conselho, a gente já vai deixar aqui para o pessoal esperar, é sermos o para-raio da nossa casa. A tempestade vem, a trovoada vem, o relâmpago vem, e ele não vai atingir ninguém na família, a não ser nós mesmos. Tá? Os homens. E os homens, exatamente, os homens. Exato. E a gente vai levar toda essa carga, né? O para-raio ele tem a função de levar para a terra, né? Então,
nós vamos levar para o nosso aterro, para a nossa rocha, né, para o nosso chão, que é o Senhor, exatamente. Porque senão nós vamos descarregar na nossa família todas as nossas tensões, todas os nossos medos, os nossos anseios. Isso é fundamental nesse momento. Tá, continuando. Ó, só dizer pro pessoal, eu tô com o meu olho vermelho aqui, não é de sono, tá? Isso aqui é que caiu acho que um cílio dentro do meu olho aqui, não consigo tirar, tá? Mas voltando, vamos lá, Ribas. Então número um, saúde, tá? Saúde. Foco na saúde. Número 2, estabeleça prioridades e tome decisões de acordo com elas. Tá? As prioridades são Jesus, cuidar da sua esposa, seus filhos e do seu trabalho, tá bem? Okay. Ou seja, é importante também a gente se preocupar como vai seguir o nosso sustento, tá bom? Tá. Número 3, reuniões familiares, tá? Reuniões familiares, informações gerais, dar o norte, pastorear individualmente cada filho, a esposa e passar tudo isso. 4, ser um para-raio, tá? Ser um para-raio. Nós precisamos estar sem nenhuma carga para irmos até nossos filhos e a nossa esposa e recebermos a carga deles e podermos carregar essas cargas. Nós não podemos despejar sobre crianças e mulheres a carga, que é o que muitos homens, quando estão tensos, fazem, né? Tem aquele tipo de homem que faz assim, eu não quero falar com ninguém, não me fala sobre isso, se isola, né? O que foge, não quer ouvir falar, não quer saber, e se desconecta totalmente emocionalmente da família, e tem aquele outro que descarrega tudo na família. Né? Nós não podemos ter esses dois tipos de homem. Eu diria dentro disso também para nós termos um conselheiro, né? Nós termos a gente buscar, né? No Brasil, infelizmente, isso é bem tá eu anotei aqui, ainda. Esse seria o quinto. Esse seria o quinto aqui. Não sei como é que tu tá no teu guia aí comigo. Eu botei em quarto. Então tá, vai nesse. Mas a gente tá junto. Então assim, o quinto seria, dentro disso, estabeleça um bom conselheiro. Você precisa de um bom conselheiro, né? Você precisa de alguém que seja como Daniel. A gente tá falando muito de Daniel, né? Os 3 amigos dele tinham um líder, né? Os decretos vinham, vai acontecer isso, isso, isso. Daniel dizia, não, peraí, você tem que fazer isso, isso, isso. Então, basicamente, nós vamos estar tomando decisões, ok? E nós vamos pedir o feedback de homens maduros. O que nós estamos decidindo é sábio, tá? Ou seja, eu vou tomar decisões sobre uma igreja, vamos ser práticos. Eu vou lá e vou procurar o meu amigo e vou dizer, o que você acha, reverendo? O que você acha, meu brother? O que tu faria, man? O que eu faço com os homens? O que eu faço com os cultos? A ceia online? Não pode entrar nisso, né? Então, isso aí dá problema. Mas é isso. Mas é ouvir um feedback, entende? Ouvir um feedback de um homem experiente, de um homem maduro sobre as decisões que você vai tomar. E não apenas isso. Você levar para o seu amigo, você levar para o seu conselheiro, para aquele que está pastoreando o teu coração. E aqui é legal a gente abrir um parênteses, porque a forma saudável de pastorear é lado a lado, tá? Não é de cima para baixo, é por isso que muitos homens não aceitam ser pastoreados, eles acham muito ruim alguém que quer se impor, mas então nós estamos nos pastoreando mutuamente. Agora, você precisa também abrir o peito, como Jesus, minha alma está angustiada até a morte. Você tem que ter um amigo ao qual você pode descarregar toda essa tensão, para que depois então você fique tranquilo, né? Lava o rosto e vai ter com a sua esposa e com seus filhos. Você tem que ser o cara que mais traz alegria para sua casa nesse momento. Exato. Diversão, você tem que estar com um espírito leve, sabe? Saudável. Os seus filhos têm que olhar para você, a sua esposa, e ver que você está bem. E você só vai estar bem se você levar para o Senhor as suas cargas, como a gente falou ali, buscar Jesus e conseguir ter alguém, um ombro amigo, para descarregar toda essa tensão e depois voltar aliviado. Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu diria que um conselho dentro dessa questão de um conselho dentro da questão do conselho é o seguinte: não peça nenhum conselho aos homens se você não pediu ele antes ao Senhor. Então, como que eu faço? Eu quero falar com o pastor Rafael Ribas, eu quero um conselho dele. Antes de pedir um conselho para ele, eu falo com Deus, tá? Eu peço até para Deus usar ele. Senhor, eu vou falar com o pastor Rafael, meu amigo, eu vou pedir ajuda para ele, eu peço que o Senhor guie ele, né? Então, o Senhor é o conselheiro maior, né? A gente vê
Quem estuda aconselhamento bíblico sabe, a gente vê o aconselhamento bíblico ocorrendo já no Éden, né? Os pregadores dizem que é uma pregação, os conselheiros dizem que é um conselho, cada qual puxa para si a fala de Deus, né? Mas ok, só que assim, nós precisamos de amigos nesse momento. E uma coisa que está ocorrendo é que esse isolamento, preste atenção no que eu vou dizer, gente. Eu acredito que precisa ser feito esse isolamento, mas todo o isolamento ele vai contra a ordem natural do mandato de Deus. Deus disse, não é bom que nós venhamos a viver só. Provérbios diz que aquele que se isola busca seu próprio contentamento, é egoísmo. Ou seja, nós somos seres comunitários, sociáveis, porque nós viemos de um Deus comunitário. O nosso Deus ele é comunidade, ele é relacional, ele é trino, Pai, Filho e Espírito. Então, nos isolarmos vai contra a natureza do qual nós fomos feitos, entendeu? Então, isso vai nos trazer caos. Então, é muito importante você, nesse momento, ter um bom conselheiro. Alguém que vai ajudar você, alguém que vai aconselhar você, alguém que vai dizer, faz isso, faz aquilo, mas procure conselheiros sábios. Procure alguém. Se a pessoa não consegue dar conta da vida dela, ela não vai conseguir ajudar você. Procure alguém sábio, né? Acho que o próximo conselho seria em direção a isso que eu falei do clima da casa, incluir o máximo de diversão e lazer no seu calendário. Tá bom? Incluir o máximo de diversão e lazer. O tempo está oscilando muito, tá? Tá muito assim, uma hora nós podemos ir aos parques, outra hora não, uma hora nós temos futebol, outra não, uma hora nós podemos ir ao shopping, outra hora nós podemos... Enfim, nós não sabemos o que nós podemos fazer, tá bom? Então, tem duas coisas que eu amo Jesus e eu amo rotinas, tá? E quando nós não temos rotinas, Satanás tem uma grande oportunidade, tá? Satanás sempre trabalha de duas formas, tá? Homens de Deus caem com elemento surpresa, tá? Sempre assim, elemento surpresa, é alguma novidade, você não esperava aquilo. E a segunda forma, tirando a nossa rotina, tirando as nossas armas de defesa. Ele começa a trabalhar minando devagarinho, como uma raposinha na videira, para tirar o nosso tempo de oração, o nosso tempo de culto, o nosso conselho sábio, nosso exercício físico. Então, todas essas coisas que são extremamente importantes. Então, nós precisamos de uma rotina, tá? E nós não precisamos ser tomados por mais elementos surpresa. Já está bom, já está o suficiente, né? Então, nós temos que incluir o máximo de diversão e lazer no nosso calendário, tá? Então, eu queria te encorajar, nós queríamos encorajar vocês a planejar com a esposa de vocês, tá? A noite romântica de vocês, tá? Não é nada mais divertido que isso pra gente, né? Então... isso é muito importante, a gente brinca, mas é muito importante, é muito importante. Eu li um livro de um pastor, eu não me lembro qual é o pastor. Eu acho que é O Líder Emocionalmente Saudável, o nome do livro, é um italiano. Quero muito ler esse livro, cara. E ele fala que todos os dias, muita gente vai achar engraçado isso, minha esposa achou engraçado, ele tira a roupa, e a esposa tira a roupa, antes de dormir, e eles se abraçam 20 minutos, e ficam abraçados, para se conectarem. Fala mais isso aí, Ribas. Fala mais. Ele disse que é imprescindível manter a chama da paixão acesa do marido e da mulher. E no Sul a gente tem muito isso do homem chamar a mulher de mãe, né? E da mãe chamar o marido de pai. Né? Ô pai, ô mãe, né? A mãe, o pai, né? E ele diz que a atração física é uma das principais formas fisiológicas e emocionais, o contato físico, de manter acesa a chama do amor. E ele decidiu com a esposa dele não passar nem um dia sequer sem orar para que a paixão dele se mantesse acesa. E eles oram por isso todos os dias, para que eles se mantenham apaixonados, e eles ficam abraçados mesmo, sem fazer nada. Eu disse para minha esposa, não sei se eu conseguiria, mas eles ficam 20 minutos abraçados, assim, nus, né, se sentindo um ao outro. Então, não tem nada a ver com a diversão que eu estou falando, foi só um parênteses aqui, mas é divertido isso é divertido. É divertido, claro. E isso conecta, cara, conecta. Tá? Quando nós namorávamos, e éramos noivos, e quando nós recém casamos,
nós ficávamos muito mais tempo agarrados com as nossas esposas. Exatamente. Muito mais tempo abraçados com ela. Então é um tempo para a gente voltar a ter esse tipo de relacionamento, tá? Então vamos fazer programas, jantares. Gente, vamos inventar com as crianças fazer bolo, sabe, sujar a cozinha. É o momento de fazer massa, é o momento de fazer pizza, é o momento de fazer almoços juntos, é o momento de fazer doces juntos, jogos juntos, filmes juntos, tá? Então, inclua esportes. Aqui eu tenho os cones pequenininhos que eu dou. Joguei futebol, alguns sabem aí, fui treinador, e aqui tem um projeto social com crianças. Faz treinamento, entendeu? Faz jogos divertidos com seus filhos, tá? Uhum. Eu quero dizer, é possível ter alguma rotina, é possível ter alguma normalidade, tá bom? É possível. Eu vou dizer assim, ó, eu sei que tem pessoas que falam aqui em Porto Alegre, tem tido uma discussão muito grande dentro da mídia, se tu pode ou não fazer exercício ao ar livre, né? Então tem especialistas aqui que estão dizendo que sim, outros que não. Eu diria para você não fazer exercícios em parques famosos da cidade. Ali você vai ser fotografado, você vai cair numa rede social. Agora, se for no teu bairro, fazer uma caminhada, entendeu? Ou pegar se tu conhece alguém que tem um sítio, né? Então não vai ninguém ou bater dentro de tua foto. casa, ou dentro de casa, entendeu? Aqui na Europa, aqui direto está saindo no jornal, eles estão indignados, mas assim, os jogadores do Chelsea, os jogadores estão saindo para os parques para treinar, pegaram o Mourinho treinando os caras. Então as pessoas estão... o Cristiano Ronaldo faz live, porque a casa dele é uma cidade, né? Então ele tem ali a cidade dele para correr, né? Ele está aqui na Ilha da Madeira, aqui pertinho de casa. Então, assim, como o Jack falou, né? Acho que esse ponto está passado aqui. Inclui o máximo de diversão. É possível ter alguma normalidade, tá? Esse aqui é o ponto 6, tá, pessoal? Ponto 6. E o ponto 7 é o dos planos a lápis, né? Fala aí, Jack. Então, assim, nós temos dois extremos. Quando eu preguei uma série dos 10 mandamentos aqui, eu falei sobre o sábado, né? O Shabá, que a gente chama aqui. Nós temos dois extremos, que é o que, gente? Ou é planejar de forma muito rígida, ou é não planejar, entendeu? E eu diria para vocês que nós devemos planejar os nossos planos, nós precisamos ter um plano, só que esse plano tem que ser a lápis. Porque se for necessário, a gente apaga, rasura uma parte dele e reescreve ele. Então, o nosso Shabá aqui em casa, ele é toda segunda-feira. A minha esposa, ela marca, normalmente ela que planeja o que nós vamos fazer no nosso Shabá. Então, eu diria, façam planos a lápis. Não sejam rígidos ao ponto de fazer um plano e não poder, cara, nós vamos fazer isso. Fazer um plano no Shabá. Às 7 horas da manhã eu acordo, às 7h03 eu tomo café, às 7h08 eu tomo banho. Ou seja, isso é uma coisa frenética, é louca. Você está pegando um presente de Deus, que o Shabá é um presente, e tu está tratando ele como um parto, como uma doença. Não. Então, esse é um extremo. O outro extremo, a pessoa não faz nenhum plano, passa o dia inteiro só zapeando na Netflix, não viu filme nenhum, não fez nada. Pô, planeja, usa as últimas horas do teu dia para montar o plano do outro dia. Planejar é uma coisa que causa cansaço. Tu já tá cansado naquele dia, termina de cansar ele. Planeja. Amanhã eu vou levantar às 9 da manhã. É o Shabá, dorme até mais tarde. 9h30 eu vou levantar. Às 10 eu vou tomar um café. Depois eu vou brincar com a minha filha, brincar com a minha esposa. Vou ler uma ficção, né? É bom a gente usar... eu costumo a imaginação. Exato. Então, despertar. Eu tô lendo Hobbit, tá? Então, cara, leia um livro de ficção. Enfim, cara, faz um plano. Aí, no meio disso tudo, tu não conseguiu fazer algo. Muda. Reescreve. Apaga e reescreve. Tenha um plano flexível. É isso que eu quero dizer. Eu colocaria assim, tenha um plano A, um plano B e um plano C. E se não deu para fazer o A, vai para o B. Se não deu para fazer o B, vai para o C. Por exemplo, ontem eu falei aqui que eu tinha minhas prioridades, né? E dentro delas estava correr, né? Eu não consegui correr. Mas ferro. Sim, exatamente. Eu treinei, mas eu não consegui treinar, eu consegui puxar ferro, mas eu não consegui correr. Começou a chover, por isso. Começou a chover aqui. Então, eu não vou ficar nervoso por causa disso, né?
Assim, hoje eu vou correr. Se Deus der graça, eu vou correr. Se não chover, né? Exato. Então, é isso. Fazer planos a lápis, tá bom? Tá, mudar as rotas. E isso é importante, assim, ó, com relação à parte financeira. Nosso plano A é esse. Se não der, nós vamos para o plano B. E se não der, nós vamos para o plano C. Você tem que estabelecer planos. Você que é homem, você tem que ter um plano, tá bom? Exato. Para tudo. Eu diria também uma coisa aqui, ó. São dois extremos. Um extremo é um plano rígido, o outro é não ter plano. E se você acha que o outro o pior é não ter plano, ou o pior é ter um plano muito rígido. Se tu acha que um extremo é ruim, é mais ruim do que o outro, quer dizer que você está no outro extremo. Os dois são ruins. Os dois são ruins. E acho que agora esse é muito importante. Esse conselho aqui é o 8º, tá? E é simples. Lamente. Tá? Lamente. Ou seja, chore. Tá? Chore, tá bom? Nós temos o menor e o maior versículo da Bíblia, né? Como disse Spurgeon. Jesus chorou. Tá? Então, ontem eu vi um filme do Ben Affleck. Qual? O último do Ben Affleck. É muito bom, é muito bom. Eu não me lembro o nome, depois eu posso colocar aqui, mas ele é lançamento agora. E ele faz o papel de um cara que ele cresceu com seu pai, e o seu pai não dava atenção para ele começa a jogar muito bem basquete, o seu pai dá atenção para ele, e ele percebe que o pai dele não ama ele, mas ele ama aquilo que ele faz, né? Isso não é a tônica do filme, mas a tônica do filme é que ele está em luto, ele perdeu o seu filho de 9 anos, e basicamente o filme inteiro luta contra a bebida. No final do filme, aqui já dando um spoiler, ele finalmente pela primeira vez fala sobre o assunto. E ele senta diante da psicóloga e ela fala, todos dizem que você não toca nesse assunto. Você não toca nesse assunto. Tá? O que acontece? E aí ele começa a chorar e falar, o que você quer que eu fale? E ele começa, é muito triste, porque ele começa a dizer, você quer falar das sessões de quimioterapia? Você quer falar de quando ele gritava no quarto, sofrendo e chorando? Você quer que eu fale disso? As pessoas não querem ouvir sobre isso. Então aquele cara nunca chorou, ele nunca externou. Eu gosto da tradução em inglês para clamor da Bíblia, a versão inglesa na King James é cry out, né? Chorar para fora, né? Um clamor, chorar para fora, externar aquilo, tá? E Jesus olhou Jerusalém e ele chorou, tá? É um momento triste, tá? Nós perdemos coisas importantes foram quebradas, tá? Não banalize, tá? Não se desensibilize, né? Não perca sensibilidade. A Bíblia fala sobre um coração duro, tá? Então, nós perdemos sim coisas importantes, momentos importantes, datas importantes, eventos importantes, pessoas importantes, tá? Nossos filhos perderam. Tem pessoas que projetaram se formar aqui na Europa, eles estão apavorados com a questão do exame para quem está no último ano para entrar para a faculdade, tá? Então, assim, tem pessoas que trabalharam a vida inteira para chegar nesse momento. Tem pessoas que estavam, como eu falei, plantando igrejas. Nós estávamos num ponto aqui eu trabalho com os homens semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Eu viajo 150 quilômetros para estar com eles, tá? O pessoal está assistindo aí a live, o Rodrigo, o Otávio, o Paulo, nossos irmãos lá de Portimão, que é uma cidade próxima aqui de Faro, e principalmente o vídeo é para eles. Eu ia fazer esse vídeo para eles, essa ideia surgiu, eu e o Jack conversando, então vamos fazer para todo mundo, né? O Jack também queria falar para os deles. Então, nós perdemos algo importante, nós somos amigos, sabe? Nós não podemos estar juntos, é triste, é paz que nós não podemos cultuar junto, é triste. As pessoas estão chorando, as pessoas estão perdendo seu comércio, as pessoas estão perdendo seus parentes, a sua liberdade. Então, é importante. Nós temos um livro só com esse nome, Lamentações. Nós temos salmos sobre isso, tá? E todos estão com dificuldade de se alegrar no passado e sem esperança no futuro. E isso é um motivo para lamentar, porque essa é a forma que Deus nos deu para processar o sofrimento. Exatamente. Nós só podemos processar se nós pensarmos, tá? Se nós pensarmos no que aconteceu. O ser humano tem a tendência de bloquear. Não, eu não vou pensar e jogar lá para trás, eu não vou pensar nisso. Exatamente. Não, você tem que pensar, você tem que chorar, você tem que lamentar, tá?
enfim, se nós não choramos e lamentamos, nós vamos nos tornar insensíveis, tá bom? E isso vai nos desconectar das outras pessoas que estão lamentando e chorando, e nós não vamos nem conseguir estar conectados a elas para dar uma palavra de consolo, para dar uma palavra de afeto, de amor, porque simplesmente nós nos endurecemos, tá? Então, outro conselho dentro disso, não use a Bíblia para abafar a sua sensibilidade. Tá? Tem pessoas que fazem isso. Esse não é o momento para isso, tá? Ah, não, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas isso não exclui o fato de que é triste. Exatamente. Tem pessoas que querem citar a Bíblia e falar da Bíblia. Nós amamos a Bíblia, tá? Amamos. Mas não para tirar nossa humanidade. Exatamente. Tá? Então, assim, Jesus... Só para incrementar uma coisa aqui, engrossar a sopa, o Mark Howell, ele é o cantor do Casting Crowns. Ele era líder de adolescentes. Ele conta que morreu um adolescente e tinham 2 adolescentes, irmãos, um morreu. E daí os adolescentes estavam assim, o que eu falo para ele? O que eu digo? Que versículo da Bíblia eu digo pro irmão que perdeu o seu irmão ali? O que eu digo para ele? Aí o Mark Howell disse assim, vá lá, apenas ame ele como Jesus amaria. Não diga nada. Às vezes, apenas estar junto já basta. Apenas Exatamente. dizer, eu sinto muito. Apenas... Jesus ele veio, né, para estar emocionalmente presente conosco. Exatamente. E nós precisamos estar emocionalmente presente para os outros. Se as pessoas estão abrindo a vida delas, como tu disseste, se as pessoas estão chorando, se as pessoas estão sofrendo, simplesmente chore com elas. Exatamente. Não é o momento para ser o Ned Flanders. Exatamente. Né? Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui. Explicar uma coisa para vocês. Mais uma vez, a gente tem que combater os 2 extremos. Existem pessoas que falta diversão na vida delas e sobra lamento. Para essas pessoas eu diria, lamente. E existe um grupo de pessoas que sobra lamento e falta diversão. Para essas pessoas eu diria, calma e se divirta. Na verdade, isso é um processo. Então, assim, nós vamos ter momentos de queda, vamos lamentar, vamos processar, nos recuperar. Aí tomamos uma outra pancada, vamos lamentar, vamos processar e vamos nos recuperar. Se nós não lamentarmos, na verdade, aquele que não lamenta, ele é um psicopata. Né? Então, a psicopatia... Pascal dizia que o louco, né, o insano, diante da insanidade, ele age normalmente. Exatamente. Né? E o são, diante da insanidade, ele enlouquece. Exatamente. Gente, uma coisa que eu falei para minha esposa isso assim, aconteceu um fato na família da minha esposa que um primo dela foi morto. Eu fui no enterro dele, ele não tinha ribas, ele não tinha nem ruga, 19 anos. Foi morto. E daí muitas pessoas no enterro procurando respostas e falando, e procurando respostas, eu disse para minha esposa assim, meu amor, existem fatos na Bíblia que a gente não dá respostas. Deus nos deu algo para fazer nesses momentos. Ela disse o quê? Lamento. É lamento. É isso. É lamento. Não há resposta. Não há resposta. Em alguns momentos, o lamento é a única coisa que tu pode fazer. Então, olhar um garoto de 19 anos dentro de um caixão é algo antinatural. Ele não tinha nenhuma ruga, não tinha nenhum cabelo branco. Ele estava ali dentro do caixão e aquele momento não era o momento de dar nenhuma resposta. Eu vi pessoas no enterro querendo dar respostas. Eu vi cristãos até bem intencionados querendo dar respostas. E ok, Jesus tem todas as respostas, mas ele nos deu um escape para esses momentos, que é o lamento. E a gente perdeu isso. Nós que fomos influenciados pelo iluminismo, nós somos muito de criar silogismos, né? Então assim, que tem o seu momento também, mas o lamento, ele é um momento de apenas lamentar. Morre, a gente sabe. O filho de Davi, Absalão, ele morre. A gente sabe que a vida ali de Davi como pai já estava complicada, tudo. O que Davi faz? Ele apenas chora, ele apenas lamenta a morte do seu filho. As pessoas estão bem intencionadas. Eu já vi tanto pastor falar sobre o que Deus está fazendo por meio disso. E
É incrível como as pessoas perdem a boa teologia, né? Nesse momento também. Eu amo a teologia luterana e a questão da teologia da cruz, né? Lutero fala que aquele que busca conhecer a vontade de Deus e Deus por meio das circunstâncias não é teólogo, é teólogo da glória, ele fala, né? E aquele que busca conhecer a Deus deve buscar conhecer a Deus aonde Deus escolheu para se revelar, que foi na cruz. Exatamente. Então, mas os juízos estão mostrando que Deus está irado com o pecado. Tá, mas se você olhar para a cruz, o que você vê com relação ao pecado? Algum juízo temporal demonstra mais desprazer de Deus no pecado do que a cruz? É. Então não há nenhuma novidade, entende? O juízo e o amor de Deus. Uma coisa importante aqui. É importante não fazer má teologia, por quê? Porque esse espírito de medo quer trazer ao coração dos filhos de Deus que eles não têm mais o amor de Deus. Exatamente. E o que está acontecendo agora no mundo não é algo pessoal com relação a Deus e o seu povo. Porque senão pode acontecer do povo de Deus começar a pensar que Deus não o ama mais. Né? Deus está irado comigo. Um filho de Deus, a ira de Deus foi toda sobre Jesus. Tá bem? Uma coisa é Deus estar castigando o seu povo, outra coisa é Deus estar irado, sim, como um juiz trazendo uma sentença. Tá? E sobre o povo de Deus, é a mesma coisa, assim, como dizia o John Piper, diz que ele cita o Newton, né? Por trás de toda nuvem negra há um sorriso. Por trás de toda carranca, de toda... Deus é pai, cara. Então, nós temos que nos relacionar com Deus conforme Jesus nos revelou. E Jesus revelou Deus como pai, entendeu? Nos ama, né? Vamos questionar se Deus nos ama ou não, nós precisamos olhar para onde? Para a cruz. Ali acabou tudo. Lutero dizia, eu vou falar isso hoje de noite, se Deus permitir. Lutero dizia que quem entendeu a cruz entendeu tudo. É verdade. Entendeu? Né? A cruz, ela vai revelar o cerne de tudo. Bom, vamos lá, Ribas. Vamos nono conselho, então. Vamos lá. Mantenha-se conectado. Mantenha-se conectado, nono conselho. Não se isole. Tá? É o que a gente tem falado, a gente tem muita tecnologia, vamos usá-la, tá? Vocês estão olhando nos nossos olhos, nós estamos aqui 100 pessoas juntas, não está sendo bom, não está sendo agradável, não está sendo motivador, encorajador, edificador, consolador, né? Então nós temos isso, nós podemos olhar, nós amamos vocês, nós estamos aqui para servir vocês. Você ouvir isso de outros homens, nós amamos vocês, nós estamos aqui para servir vocês, nós queremos ajudar. Isso traz paz, isso traz consolo, conforto, como eu disse. Então vamos usar, tá? Tem aí vários aplicativos, programas, softwares, né? Então nós precisamos de boas notícias, tá? Nesse momento de más notícias, nós precisamos de boas notícias. Vamos conversar com outras pessoas e nos alegrar com as coisas boas que Deus está fazendo na vida dos outros, tá? Nos mantermos conectados também nos mostra as lutas que outros estão passando e nós também vemos que talvez a nossa luta não seja tão grande. Tá? Exato. Então, assim, Deus não nos fez para ficarmos sozinhos, Deus não nos fez para vivermos isolados, como o Jack falou. Tá? Essa é uma estratégia demoníaca, dividir para conquistar. Tá? Então, vamos manter a comunicação uns com os outros. Aproveite para fazer videochamada com seus amigos, ligar para eles, passar tempo com eles, faz uma lista de todas as pessoas, liga, fala, faz videochamada, junta a galera, faz Zoom. Exatamente, uma coisa que as pessoas até brincaram, assim, pô, uma live, né? Eu tô com medo de abrir a geladeira e ter uma live dentro da geladeira. Mas isso só mostra a necessidade que as pessoas têm de estar junto, cara. Então, antes de ontem, o Baitaca fez uma live. Ô, meu, 2 milhões de pessoas vendo o Baitaca. Quem não conhece o Baitaca é um cantor gaúcho aqui, e a música Gaudéria, gaúcha, ela não é uma música que as pessoas ouvem muito. Os termos usados nela, às vezes nem o gaúcho entende, a gente ouve mais por questão cultural, porque os nossos pais ouviam, né? A minha avó vivia ouvindo a Liberdade, uma rádio gaúcha aqui. Então, aí tu vê o Baitaca, que é um cara extremamente grosso, assim, interiorzão, né, o Ribas? O Ribas já tá se rindo ali. Então, o Baitaca fazendo uma live, é até engraçado tu falar isso. Tu vê que há uma necessidade no ser humano em se conectar, né, cara? Então,
É isso aí. Vamos manter-nos conectados. Em nono e décimo, então. Em nono é manter conectado. Em O décimo é um dos mais... Cara, só conselho importante aqui. Só conselho importante. Mas o décimo controle o fluxo de notícias que você recebe. O celular pode te matar, cara. O celular pode te matar. O celular vai te matar. É tudo sobre más notícias. Tudo sobre medo. É tudo sobre pânico. Tudo o que está sendo noticiado, tudo o que está sendo propagado. Não se esqueçam que a mídia ganha dinheiro com isso. Tá? Eles aumentam 100 vezes mais o problema. Tá? Vocês sabem disso, ninguém aqui é criança. Tá? É assim em todos os meios. Tá? Vamos pegar o meio do futebol. Tá? Um jogador lá parou numa blitz. Eles já falam que o cara foi pego no bafômetro, bateu numa mulher, saiu correndo, fugiu, né? Então, assim, a mídia vive de alarme, ok? A prova é, vamos lá, fazem mais ou menos 10 dias que na Itália só decresce o número de novos infectados, percentualmente, ok? No começo da pandemia estava em 50%, 60% por dia de novos casos. Agora está em 2%. Todos os dias eu abro os jornais aqui da Europa e 9 jornais noticiam. Mais uma vez aumenta o número de mortes. Aumenta o número de mortes. E chega em tantos mil. E um jornal coloca mais uma vez, em 6 dias ou em 7 dias, nós estamos tendo o número de novos casos decrescendo. Diminuindo. Tá, diminuindo. Então, nós não queremos que você negue a realidade, tá bem? Mas nós fomos feitos para boas notícias. Exato. Tá? E o que está sendo divulgado é somente más notícias. Todo mundo está imerso nesse espírito global de medo e de desespero. E as notícias só potencializam isso. Você ficar ouvindo toda hora, todo tempo, más notícias, más notícias, más notícias, más notícias, não há saúde emocional que aguente, tá? Você precisa dosar, tá? Eu escrevi aqui, filtrar, você precisa diminuir a intensidade com que essas notícias chegam até você, até a sua casa, tá bom? Como fazer isso? Estabeleça horários. Exato. Eu vou checar as notícias às 5 da tarde. Eu vou por exemplo, eu posso... Exato. Eu tenho amigos no WhatsApp que todos os dias me enviam uma mensagem. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Mas todas elas são sobre más notícias. Os caras não dão nem bom dia. Eles só mandam o link da má notícia. Parece o mensageiro da morte. Então, aí assim, é não é negar a realidade. A questão é controlar, filtrar, como eu falei, diminuir o fluxo, tá? A intensidade com que essas más notícias vêm, tá? Até porque então, as más notícias elas não geram paz. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Exato. As boas notícias não geram paz, tá? As más então não é a ausência de más notícias também que vão trazer paz. Eu entendo o que tu disse, as más notícias não trazem paz, mas também a ausência delas não vão nos trazer paz. Também não. Se você está acessando as notícias para chegar ao ponto de, ufa, hoje não teve nenhuma má notícia. Primeiro que isso não vai acontecer. Segundo que mais informação... a ausência de más notícias não trazem paz, mas a presença de Deus nos traz paz. É a presença do Espírito Santo, é o Espírito de paz. Ele é o príncipe da paz, tá? Não é a ausência de problemas que te traz paz, mas é o Espírito de Deus que te traz paz. Então não adianta você não ter problemas ou não ter más notícias. Você precisa do Espírito de Deus, tá? Menos problemas não significam mais paz. É a presença de Deus. E ninguém está negando a realidade. Não, ninguém está negando a realidade. É assim, aumente o fluxo da palavra de Deus e da oração. Aumente o fluxo da palavra de Deus e da oração na sua casa e diminua o fluxo das más notícias. É simples. Se a pessoa leu, escolha uma fonte de notícias. Por exemplo, eu tive que deixar de seguir muita gente no Twitter. Depois eu vou voltar a seguir porque tá complicado, cara. Só retweet de desgraça. Então, eu checo... eu gosto de seguir o presidente, não importa quem seja,
o governador, não importa quem seja, e o prefeito, não importa quem seja. Mas estava demais. Então, eu quero saber as notícias. Eu botei o Ministério da Saúde, a Saúde de Porto Alegre e mais alguma coisa que eu preciso saber. Eu olhei, eu sei o que ocorreu nesse dia. Eu não preciso saber mais coisas, mais pessoas falando. Eu fui ver um vídeo essa semana, não vou dizer de quem, e o cara disse assim, quais são os sintomas do coronavírus? Eu pensei, pô, é um vídeo lançado agora, eu vou ver, talvez tenha alguma coisa nova. Cara, era mais do mesmo, era só para ganhar like, para ganhar clicada no canal, entendeu? Então eu já sei os sintomas, eu já sei o que está ocorrendo, eu checo as notícias. Não vamos esquecer, não vamos esquecer que esse espírito de medo vai usar as notícias para causar pânico. No começo da epidemia aqui em Portugal, no começo dela, todo mundo pensava que estava com coronavírus, cara. A cada 10 amigos meus que eu ligava, não é exagero, que nós conversávamos, pelo menos 5 deles falavam, eu acho que eu tô com coronavírus. Pior, cara. Porque as pessoas diziam, se você tem dores no corpo, se você tem dores musculares, eu tenho dores musculares desde que eu nasci. Quem é que aqui tá nessa live não tem dor nas costas? Exatamente. Tem uma frase da esposa do Daniel aqui, da Ingrid, ela diz o seguinte, eu acho muito chique não ter dor nas costas. Exatamente. Então, aí a pessoa diz, se você tem dor de cabeça, então, é tudo sobre medo. É tudo sobre medo. Então, coloca lá, eu vou olhar as notícias às 9 da manhã e às 5 da tarde. Ou só às 5 da tarde. E ponto final. Deixa só o WhatsApp aberto. Quando a pessoa mandar um link, nem olha. Quando a pessoa vir conversar contigo, tu olha. E esquece, cara. Esquece. Pô, mas tu vai estar negando a realidade. Não. Eu vou estar acessando uma vez por dia todas as notícias. Mas eu não posso estar sendo dominado por essas notícias, por esse espírito de medo. Eu não vou conseguir gerenciar, eu vou estar vivendo aquilo que a gente falou, o luto complexo. Notícias e mais notícias e mais notícias e mais notícias, a gente não vai conseguir gerenciar tudo isso e processar tudo isso. Okay. E o 11º e penúltimo conselho aqui é viva um dia de cada vez. Essa teologia de quem? Do John Rambo. Quem se lembra, no final do Rambo 2, quando o Rambo desce... Alguém vai dizer, o que tem a ver isso aí? Escuta, ô chupeta de baleia. Quando o John Rambo volta do Vietnã, ele tinha ido pro Vietnã só para clicar fotos, ele volta do Vietnã com um helicóptero lotado de prisioneiros que foram resgatados, ele larga os prisioneiros, ele dá tiro nos computadores, tudo, e ele tá indo embora, o coronel Trautmann pergunta para ele, como você vai viver agora, John Rambo? Aí o Rambo diz, um dia após o outro. E sai caminhando. Rambo leu Jesus. Exatamente. Então, basta cada dia o seu mal. Então, exato. Assim, por que a gente escreveu isso? Porque vai ter dias em que você vai acordar e vai acordar mal. O dia mal vem para todos os homens, né? Então, vai ter um dia que tu vai acordar e não vai estar bem. Tá? Não vai estar bem, simplesmente eu já tive esses dias. Eu estou liderando, eu estou pastoreando, estou fazendo tudo isso que a gente está falando aqui. Mas já teve um dia que eu acordei, sentei na cama e disse, cara, que droga, cara. É muito tensa essa situação. Tá? Uhum. Então nesse dia é só esperar passar, se esconder debaixo das asas do Senhor, é buscar o rosto de Deus, esperar passar. A Bíblia nos tem tantas promessas, lembre das promessas de Deus. Né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se apegue nas promessas de Deus no dia mal, viva um dia de cada vez, espere passar. Tá? A ideia do maná, né, Ribas? A ideia do maná, né? A gente tem a tendência muito a se preocupar com o pão de amanhã, né? Então, a Bíblia diz, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o Provérbios tem, né? Senhor, me dá a porção diária. Eu só quero o suficiente para viver hoje. Exatamente. Então, viver um dia após o outro. E o último é se alegrar nas dádivas de Deus. Encontrar motivos para se regozijar durante esse tempo. Desde coisas simples, por exemplo, eu agradeço a Deus porque tem o chimarrão. Cara. Brinda aqui. Então, assim, imagina, eu estou em Portugal, e tem aqui uma ervanária que vendem só ervas de todos os tipos, né?
E ali o cara vende a erva Barão, que parou de vir o versículo bíblico. Eu vou mandar um e-mail para eles perguntar por quê. Parou, eu abri a minha ontem, eu abri, não estava sem versículo bíblico, cara. Era um texto de Provérbios, né, que vinha, né? Não, acho que era um salmo sobre a palavra. Não me lembro, mas era sobre a palavra de Deus. A palavra. Sim. Então, assim, imagina eu estou em Portugal e tenho chimarrão, né, cara? Então, se alegre por coisas simples, tá? Eu estou feliz que eu estou com os meus filhos. Eu estou feliz que eu tenho a internet. Ainda que a tecnologia acabe, nós temos uma Bíblia old school, nós temos a palavra de Deus, né? Então, agradecer a Deus por coisas simples, como ter uma Bíblia física, um livro físico. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre a Coreia do Norte. Procura esse vídeo, como é a Coreia do Norte. Quando você chega na fronteira, primeiro que só pode entrar se você grupos de turista. Eles revistam cada foto do seu celular. Você não pode ter nenhum texto religioso entrando com você. Nenhuma Bíblia, nada, tá? Então, nós ainda temos muitas coisas boas, tá? Eu aqui em casa mesmo tento fazer acho que já estamos há uns 18 de março entrou oficialmente no estado de emergência, tá? Mas a gente já está há algumas semanas antes disso vivendo aqui os dramas, tá, do confinamento. O estado de emergência entrou porque estava em emergência, né? Então a situação antes disso já estava bem ruim. Eu acho que eu já fiz 2 vezes aqui um assadinho, aqui um churrasquinho, tá? Aqui também tem salsichão, aqui tem pão com alho. Então, assim, é uma coisa barata, tá? É uma coisa barata. Aqui o pão com alho é €1, 2 baguetes gigantes, que dá para toda a nossa família, €1, tá? O carvão aqui não é como no Brasil, €15. O carvão aqui são €2, tá? E o salsichão aqui são €3 o quilo. Então, com 5 euros, só o fato de tu estar ali com a carne, o cheirinho, as crianças vindo, eu botei uma música gaúcha aqui, botei mesmo Alma Campeira, volume 1, né? Então, assim, tu tá ouvindo um gauchesco, é uma dádiva de Deus, né? Tu tá ali com o teu salsichão queimando, né? Causando uma inveja santa pros vizinhos, aquele cheiro de carne por todo o bairro, né? Tomando teu chimarrão, então com teus filhos brincando. A gente tem que encontrar motivos para nos regozijarmos nesse momento. Temos a internet, temos as redes sociais. Eu vi tanto filme bom, cara. Eu acho que eu vou fazer um post sobre todos os filmes. Nossa, o Preso da Sétima... Alguém vai me corrigir aí? O Milagre da Sétima Cela, acho que é um filme que está no Netflix, aí, o segundo mais visto aqui em Portugal. É sobre um cara que tem deficiência mental e foi preso, acusado de matar uma menininha. Que é filme de chorar do início ao fim. Então, esse que eu vi ontem do Ben Affleck, já vi o Bad Boys 3 aqui. Então, assim, vi muita coisa boa aqui na internet. Então, se alegrar por isso, por poder conversar, enfim, até coisas maiores, né? Então, o mundo todo pode acabar, como a gente falava, tá? Mas a gente tem que se regozijar no Senhor. Exatamente. Tá? Essas são as coisas mais profundas que a gente tem que se regozijar. Uma coisa, eu tava falando pra minha esposa, assim, tem feito uns dias lindos, eu disse assim, meu amor, na verdade a gente tem muito mais coisa pra se alegrar em Deus do que de temer. Tipo assim, o Senhor, tem um salmo que diz, né, um dia chama outro dia. Calvino, comentando esse salmo, ele diz que os ímpios, eles não notam que nós não precisamos ficar preocupados assim, ó, Ribas, será que vai amanhecer? Será que Deus vai se lembrar do sol levantar? Será que... Não. Tipo assim, é o cuidado de Deus, amanhece. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Tem pássaros cantando, tem ar. Tipo assim, eu falei pra Thalita assim, fazia tempo que eu não pensava, pô, eu tenho um ar para respirar. Alguém pode dizer, que coisa idiota, até tu cair dentro de um lago, né? Enquanto tu não cai dentro do lago, tu não valoriza o ar que tu tem para respirar. Então, eu tenho um ar para respirar, como tu falou a questão do Rio Grande do Sul, né? Tem pessoas de outros estados ouvindo a gente, talvez não entendam isso, mas você a gente tem a música. Você pode se alegrar com as coisas do teu estado, da tua cultura, né? Então, assim, tem um pastor que ele disse assim, cara, gaúcho é louco, meu. Por quê, pastor? Esse cara, eu tava em Jerusalém e eu vi os caras fazendo churrasco gaúcho lá, pilchado. O gaúcho.
Os caras tomando chimarrão e fazendo churrasco de espeto. Não é churrasco de grelha, churrasco com os espetos. Os caras são loucos. Eu quero dizer isso aqui, você é do seu estado, se você é carioca, paulista, se você é paulista, você tem o cachorro quente com purê, se você é carioca, você tem a feijoada, se você é mineiro, você tem a cachaça, tô brincando. Assim, o mineiro é o melhor culinário, eu acho, do Brasil, melhor que a nossa. Mineiro é demais. Então, assim, o que eu tô querendo dizer, cara? Você tem as bênçãos, as dádivas de Deus dentro da tua cultura, você pode se alegrar nisso, entendeu? Se alegrar pela graça, por Jesus. Eu tenho Jesus, eu tenho acima de tudo, nós estamos falando de coisas simples, mas também grandes coisas nesse momento. Gente, o último capítulo da história já foi escrito. Então, ainda que tudo acabe. Fala de novo isso aí. Fala de novo. O último capítulo da história já foi escrito. Jesus vence, tá? Ainda que tudo acabe, nós nos encontraremos com o Senhor, né? Esse reino de injustiça, de lágrima, de dor, de morte. A morte perdeu o aguilhão, né? Uhum. Eu costumo dizer para os irmãos que é como se a morte fosse uma abelha e arrancaram o ferrão dela. Uma abelha sem ferrão, ela só pode dar mel. Uhum. Ela não machuca mais, né? Então, acabou, tá? Tá consumado. Entende? Exato. Pode falar. Vai. Não é isso. Então, assim, também temos que encontrar motivos para nos regozijarmos. Desde pequenos, temos que agradecer ao Senhor. Eu gosto da cultura judaica. O judeu, cara, ele não faz nada sem citar uma bênção. Ele toma um copo d'água. Ele fala que se nós não citarmos uma bênção, ou seja, se nós não agradecermos aquele que nos dá as coisas que nós temos, nós estamos roubando, porque tudo é de Deus. Exato. Então, antes deles tomarem um copo d'água, eles falam: bendito seja o nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá a água. Eles acordam e falam: bendito seja o nosso Deus, Rei do Universo, que abre os meus olhos. Eles põem o pé no chão da cama e falam: bendito seja o nosso Deus, Rei do Universo, que me colocou sobre a terra. E eles vão agradecendo tudo, cara, tudo. Claro que chega um ponto de um legalismo, mas é um espírito grato. É impossível você agradecer 50 vezes ao dia e não ter um espírito de gratidão, né? E nós temos já o fim da história. Então, terminando aqui, conclusão. A gente espera que tudo isso tenha ajudado vocês. Isso nos ajudou muito, tá? Então, a maioria dos conselheiros vão dizer que existem 4 formas de lidar com as tribulações, com os sofrimentos, que são basicamente: número 1, negação; número 2, raiva; número 3, negociação; e número 4, depressão. Nós vamos falar agora, por último, 1 minuto sobre cada uma delas, e vamos apresentar aqui uma nova proposta, tá? Que é a quinta forma que você tem que lidar com isso, tá? Então, a primeira delas, Jack, negação. Tudo é fake news. Exato. Não tem vírus no mundo. Então não faça isso, tá? Não é essa a postura correta. Tem um monte de gente na internet dizendo, é claro, gente, que a China é o vômito do diabo, tá? A sua forma de governar, tá? Esse governo totalitarista que oprime por meio do medo, da força, tá? Lógico que existe conspiração no mundo, é lógico. Óbvio. A Bíblia fala, né? Havia uma conspiração contra os apóstolos, é lógico, tá? Mas o mundo vive disso porque existe esse espírito de simplesmente subversão do reino de Deus, que tenta imitar o reino de Deus e implementar um reino terreno, né? Então, assim, existe sim muita fake news, existe, claro que existe sim aproveitamento por meio do cenário, por meio de todo esse cenário, a União Europeia, os regimes comunistas, o pessoal. Tem gente querendo ganhar em cima disso, é isso que a gente está dizendo. Exato. Tem gente querendo se aproveitar disso. Mas não adianta negar que está acontecendo uma pandemia. Exatamente. Meu Deus do céu. Não adianta. Mas eu costumo dizer, a gripe matou mais, os Zika vírus, enfim. As pessoas começam a dar números. É lógico, ó, em 99 aqui em Portugal, a gripe sazonal, a gripe normal matou, se eu não me engano, 9 mil pessoas. 99, tá? Agora, ano passado, morreram 3 mil pessoas.
Todos os dias em Portugal, no ano passado, durante o inverno do ano passado, o inverno normal, 16 pessoas, pelo menos, morreram de pneumonia. Todos os dias, em média. 40 pessoas por dia morreram de gripe. A gente está tendo aqui do corona, em média, 20 pessoas por dia, 25 pessoas por dia morrendo. Tá, mas então não está tendo. Mas como é que nessa época a gente não via, como na Itália, caixões e mais caixões? É porque a intensidade com que isso está acontecendo, o sistema de saúde está sendo lotado, então não está tendo como cuidar, está colapsando. Então não é fake news, não adianta negar, não adianta negar. Tá? Então, a primeira forma do ser humano lidar com catástrofe é negando. Nós não queremos isso para você. Dizem que quando os aviões bateram lá nas Torres Gêmeas, né, teve executivos que continuaram trabalhando, né, cara? Ah, isso não é nada. Exato. Né? Então, a segunda forma é a raiva. Muita gente está assim, se degladiando na internet, xingando todo mundo. E os caras estão xingando todo mundo, estão xingando a mãe, a sogra, o filho, a filha. O povo está indignado, está enraivecido. Não adianta ficar bravo com o governo que está em quarentena e ficar vomitando contra o governo. Aqui na Europa está todo mundo fechado. Tem muita gente explodindo. Eu quero trabalhar. Governo de EM. E está indignado, está com raiva. Cara, isso só vai trazer a desgraça para dentro da tua casa. Tu vai explodir toda hora com teus filhos, com a tua mulher, sabe? E as pessoas internamente têm que aceitar, não adianta ficar com raiva. Ela aceita que dói menos, tá? Acabou. Não tem o que tu fazer, tá aí. Não adianta ficar bravo que tem confinamento, não tem, tu tem que aceitar. Ó, quando nós oramos, Deus pode fazer duas coisas. A primeira, mudar as circunstâncias. A segunda é nos transformar para que nós passemos por meio da circunstância. E nos transformar por meio da circunstância. Então a circunstância ela não está sendo mudada, tá? Tem que aceitar, não adianta ficar mordendo todo mundo com raiva, indignado. Só vai passar minha raiva quando tudo isso vai passar. Então, você vive de acordo com as circunstâncias. Elas não entendeu nada, né? Exatamente. E, terceiro lugar, as pessoas querem negociar a reação. Não, eu vou dar um jeito nisso, é só fazer isso. Não, já estão descobrindo a cloroquina. Já estão... É bom se alegrar com as notícias boas, claro, como a gente falou, mas não tem negociação nesse momento. Tá? Não tem solução. Não tem solução. Não há solução. Eu escuto todos os dias aqui os especialistas do mundo inteiro. Aí perguntaram aqui anteontem. Nós estamos há 6 dias aqui em Portugal com um número muito baixo. Portugal está sendo um exemplo para o mundo de números baixos. A Espanha, do lado da gente aqui, já morreu... Bom, não tem nem como comparar o número de mortes aqui. Tá? Uhum. Então, assim, o pessoal se fechou cedo. E, então, perguntaram para os políticos, para os peritos da área da saúde, nós podemos nos alegrar, então, com os números baixos? Eles responderam, não. Não, óbvio, não. Óbvio. E aí, por quê? E eles disseram assim, porque nós não sabemos nada. E olha o que ela disse, chega a dar uma tristeza, né? Ela fala assim, nós não temos uma luz no fim do túnel. Eita. Ela falou assim, nós não sabemos se o pico vai vir quando abrirmos nossas casas. Entende? Nós não temos certeza de nada. Ela falou. Fato é, cara, que não adianta. Uma pandemia, ela só termina quando mais da metade da população foi infectada. Exato. Acabou. Então não adianta querer negociar e dizer, não, é só fazer isso, não é só fazer aquilo. Não. Tá? E a quarta forma de reagir é depressão. A pessoa simplesmente aceita e fala, é o fim, acabou o mundo. Acabou o mundo. Tá? Não tem mais esperança. Uhum. E as pessoas então se abatem e tudo acabou. Tem amigos meus que estão dizendo, acabou. O Brasil é uma Venezuela. Vai virar uma Venezuela. Nós vamos todos passar fome, vamos caminhar como os israelitas, as mulheres vão comer seus filhos. Acabou, é o mundo. Acabou. A igreja vai fechar, os pastores vão tudo perder os seus ordenados, não vão mais poder pastorear a igreja. Então, assim, a gente quer trazer aqui uma quinta opção. Qual é essa quinta opção, Jack? Reagir de que forma? A gente vai reagir com ação de graças. Thanksgiving. Exato. A ação de graças. Nós vamos reagir agradecendo a Deus. Eu sei que não é fácil, mas a Bíblia fala uma coisa chamada sacrifício de louvor. Tá? Nós vamos tributar a Deus sacrifício de louvor. Isso que o Ribas falou nada mais é do que as fases do luto, né? A negação, a ira, a negociação, a depressão,
a aceitação. Os psicólogos dizem que o luto ele encerra quando a pessoa aceita. Só que os conselheiros bíblicos dizem que não. O luto só encerra quando nós damos graças, entendeu? Quando nós entendemos que aquilo foi algo que não pegou Deus de... Deus não foi pego assim... Deus não está dizendo, meu Deus, entendeu? Deus não está dizendo isso. Deus, não há pânico no céu. O céu não está em pânico. Eu queria dizer para quem está nos vendo que um texto, vai acabar de novo a nossa live, mas agora a gente tem que terminar. Mas tem um texto em Hebreus que diz que ele vive para interceder pelo seu povo. Ou seja, o texto ali, ele vive para você. Eu sei que isso soa muito... a gente tem medo de falar isso, mas sim, Jesus existe para você. Quem está nos vendo nessa live, homens que estão nos vendo, você que está com medo de liderar a sua casa, Jesus existe para você. E se Jesus existe para você, há um futuro para você. E se há um futuro para você, há esperança para você. Existe esperança. Existe esperança. Existe futuro. Existe graça. Existe amor. Ok? E se esse momento nos levar para a glória, alguns de nós, vamos para a glória com alegria, louvando Jesus, e outros ficarão aqui proclamando o Evangelho. Amém. Nós vamos estar aqui, né? A gente tá aqui, tá todo mundo junto, tem as redes sociais, o que vocês precisarem. Tá? O pessoal tá pedindo muito ali os tópicos, a gente vai mandar os tópicos. A gente está aqui para fortalecer, para encorajar, para equipar, para ajudar, para servir. Tá? Como o Jack falou, o Senhor veio ao nosso favor. Jesus é Deus conosco e Deus para nós, né? Então ele passou por tudo que nós estamos passando. Jesus passou por opressão do império, Jesus passou por injustiça, Jesus passou por traição, por solidão, Jesus passou por tudo isso. E pelo poder do Espírito ele venceu tudo isso. O mesmo Espírito continua em nós. Então você pode passar isso como um estagiário, como um novato, tá? Porque você nunca passou isso, mas o Espírito de Deus já passou isso por todas as épocas, em todos os homens de Deus, durante toda a história, e ele não é um novato, né? A Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi experimentado, ele é um homem de dores, ele sabe o que é padecer, né? E por conta desses sofrimentos, de toda essa questão emocional que Jesus passou, os sofrimentos emocionais, ele suou sangue, e ele passou por isso, ele venceu isso, e Deus nos deu desse mesmo espírito. Não é um espírito de medo, de covardia, tá? De temor, mas é um espírito de poder, de coragem, de domínio próprio, tá? Um poder de amor. E por meio desse espírito nós podemos vencer e passar tudo isso. E na próxima, né? Porque os que são jovens talvez vão passar por mais tribulações. Vamos estar mais preparados. Vão estar mais preparados para simplesmente conseguir passar essa experiência e guiar a sua família e ensinar outros homens a também conseguirem passar por tudo isso. Deus está usando esse momento para nos preparar para o próximo. Isso não é para desencorajar ninguém, tá bom? Deus usa esse momento para nos encorajar para o próximo. Encerrando, eu quero encerrar com uma palavra, com uma citação do Matthew Henry, que ele diz assim: pela luz da natureza, vemos um Deus acima de nós. Pela luz da lei, vemos um Deus contra nós. Mas pela luz do Evangelho, vemos Deus como Emanuel. Deus conosco, e o melhor de tudo, ao nosso favor. Deus está conosco em Jesus. Quanto tempo tem aí, Jack? Caiu. Vamos orar? Vamos orar. Posso orar? Tem que ser em 30 segundos. Pode orar, pode orar. Nós vamos fazer mais lives, pessoal. O pastor Rafael e eu, a gente vai ver e vamos anunciar aqui. Tá bom? Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Rafael e pela vida de cada homem, cada mulher que esteve conosco nessa live. Que o Senhor Deus os empodere e encha eles do teu espírito. Que eles possam transmitir Jesus às suas famílias. E assim como Cristo guia a igreja, eles possam guiar suas casas para o futuro. E nós possamos em breve estarmos juntos, nos alegrando. Se não for aqui, que possa ser na glória. E que o Senhor possa nos dar a oportunidade de termos uma reunião de homens na eternidade, onde vamos estar todos juntos ao redor de Jesus, contando histórias de vitória. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. É isso. Man, vai cair. Deus abençoe. Toca aqui. Tamo junto. Vem cá. Tá bom? Tchau. Um abraço. Tchau. Beijo.